oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Charlie! Nossa. Ó, vai. Caralho. Ó, que isso, hein? Eu treinei 4 horas pra fazer isso agora. Ficou bom? Nossa. Eu aprendi que tem que fazer... A caixinha é uma tossinha. Falou Depois eu te ensino. Informação muito importante. Muito importante. Mas todo mundo em casa a caixinha, agora... diferente. Curso do Hotmart dele, que ele tá... de beatbox. Rasta pra cima. A caixinha do beatbox... Língua, zona norte do céu. Isso. A caixinha no beatbox é uma tossinha. É isso. Pega essa daí, depois vocês testam. E o bumbo Ó. Vai. Caramba, a gente pode encerrar hoje com essa informação transformadora. Maravilhoso. Esses tambores proféticos tribais que saem dos seus lábios. É isso. Só faltou o chofar, né? E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão felizes? Tô limpando a ramela aqui. Só faltou chofar, mano. Nem me fala de chofar. Já começou daquele jeito, já. Não me provoca. Eu tenho experiência. Nossa, Posso velho. contar? Ô, irmãos, não leva chofar pro culto, não. Vamos abrir essa pauta aqui? Toque em casa. Deixa eu só cumprimentar o Vona e vamos abrir essa pauta. Vamos começar com isso? Vona, O Vona tá lá. chama no trompete aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Chama no Olha, trompete, Vona. grave. Alguém Que grave sério? é esse? É, Alguém maravilhoso. sério nesse estúdio Acordei aqui, hoje. gente. Eu pedi o trompete, Vona. Você tá igual os caras que dá mortal, né? Fica pedindo, ô, dá um mortal aí. Desculpa, se Dá um você, não mortal tem, aí. se você não tem esse talento, procure o seu. Olha lá, Olha, mano. rapaz, ó. Com licença. Ah, ele Desculpa, gente, eu meti um grave aqui, porque eu não tenho grave na voz. Ele pôs no equalizador, o grave. Caramba, voltou o modo narrador de briga de voltou, galo. acabou aqui. Olha lá, ó. Faz o Emílio aí. Olha Faz lá. o Emílio aí. Você não sabe, cala a boca. Olha lá, o sabedor. Olha lá. Muito bom, né? Igualzinho. É o paladino da justiça. Olha lá. E hoje nós temos, e tem o Superman também, né? Tem o Superman, mas não tem nenhum aqui, né? Nesse nível. O maravilhoso está conosco. Hoje nós aqui. temos ele aqui novamente conosco. Episódio 2 hoje. Episódio 2, Episódio cadeira 2. cativa. Meu Deus. Assuntos não fechados, assuntos que ficaram abertos da temporada passada. Xiii, diz que vai ter polêmica Vai hoje. ter polêmica hoje, tiro, porrada e bomba. A gente nem gosta. A gente né? vai começar pelo chofar, Já né? querendo Se você for... Felipe Vilela, olha aqui. Né? Felipe Vilela. Meus amigos. Obrigado, família. Prazer estar aqui. Maravilhoso pensador. É o Aristóteles da Gente, cristão. bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Yeah. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez e acho que vai ser muito legal a gente poder abrir assuntos que da outra vez não deu tempo, né? Mas legal, prazer, novos estúdios também, né? Novas estruturas. Estúdio 2, né? Estúdio Ao lado dois. da Estúdio 2, ao lado episódio 2. É, Ao lado da estamos sua escondidos. casa aqui, né? A Vai gente tá só subiu do estourado. quintal pra cá. Ficou mais fácil, Mais né, a logística. fácil. Quintal de casa aqui, dá pra ver o quintal da casa do Vilela aqui. Maravilhoso. Goiânia tá além das montanhas. Goiânia. Gente, mas que prazer grande. E Prazer é isso aí, nosso. tô aqui à disposição pra gente. Você poder que trocar da essa última ideia. vez pra essa já lançou uma porrada de música, né? Na verdade, Brunão, eu lancei o DVD em 2019, gravei em 2019, lancei em 2020. E parece que estava, a título de carreira, assim, estava começando. As pessoas estavam começando a curtir bastante o som, então eu ia começar a rodar com essas músicas. Só que aí veio a pandemia. Aí- Vai ajudar, né? Não ferver o Deus. morcego. Pegou um alfinetezinho, Teve um tal de corona. entendeu? Aí eu fiquei, tipo, com o DVD lançando, já estava tudo programado, mas pandemia, então não tinha como sair para tocar aquilo. As agendas foram sendo remarcadas, daqui a 2 meses elas foram sendo adiadas. Fiquei com todos os boletos para pagar. Eu estava indo em velório, fazer velório, e estava montando estande de camiseta, com coisa para vender para o pessoal do velório. E a piada não foi boa, né? Ela foi meio boa. insensível, né? Mas, enfim, acabou esfriando muito, né? As canções que eu tinha lançado. E aí eu lancei 2 músicas assim nesse processo e agora fiz a live session, inclusive hoje sai o álbum completo. Fiz a live session para poder resgatar aquelas canções que foram lançadas nesse Na período. verdade, já saiu o álbum completo, né? É, porque agora que tá no ar já saiu, né? Desculpa, eu não sabia. Mas, enfim, já saiu o álbum completo, Live Session volta, né? Que foi... eu juntei uma banda para a gente poder resgatar esses arranjos. E agora, sim, depois disso, aí eu estou lançando um trabalho novo
com 14 músicas inéditas. Uau. Nossa, legal. 14. Fui bem voraz, assim. Segurei tudo. A caneta Apetitoso, tava... Tá em fase, de, dinheiro na tá em mão. fase de produção? Tá em fase de... Agora, nesse caso aqui, já deve ter sido lançada alguma, duas, outras. Não sei como é que... Sai não, agora, né? daqui em 20 dias sai. Então, Por que se lançar 14 músicas num álbum hoje em dia? Hoje. eu Por que tenho... não dividir isso em dois e fazer eu 2 acho de 7? que talvez seja o caminho mais, digamos assim, mais promissor dentro do contexto de mercado musical de hoje. Mas eu sinto muita falta de um álbum, sabe? E eu falava isso já de um tempo para cá. Parece que a gente está sempre em um mercado, né? De um modo geral. Eu digo não só o gospel, mas de um modo geral. Parece que a gente sempre está atrás de um mantra novo, de uma música nova, e não tem uma história por trás daquilo. A gente não tem tempo mais de entender a história por trás daquela canção. Eu acho que o álbum ele acaba dando essa possibilidade de contar uma história. O álbum chama Tudo no Lugar. Então, eu acho que ele dá essa possibilidade. Tem trap, tem funk, tem bossa nova, tem samba, tem de tudo, entende? Então, eu acho que essa coisa, esse crescimento do artista, o álbum ele acaba demonstrando isso, esse momento do artista. E aí, eu falando isso... Você vê como o cara é um artista bom, que ele já tem o nome do álbum antes mesmo de gravar, né? A gente grava e depois... Mano, como que vai ser o nome desse cara? Qual que é a música mais tá legal? maluco, cara, sai fora. É verdade, sai a pra gente lá. faz isso. Não, eu também fiz, mas foi numa E conversa... por que o nome Tudo no Lugar? Porque eu acho que, tipo, para mim, sempre foi uma confusão eu ser pastor, ser músico, ser o cara da África, ser o cara que pensa e que produz um conteúdo, digamos assim, às vezes disruptivo, para falar de assuntos que todo mundo foge. E eu sempre lidei com isso, com a confusão interna e externa. Quando eu organizava internamente, era muito difícil de organizar a parte externa. Eu sentava com a agência, às vezes, para fazer um planejamento de marketing para mim. Os caras ficavam malucos. O cara, é música, é África, é pastor, é agenda de pregação. Como é que faz? Eu sei como é. Como é que equaliza tudo isso? Então, tipo... Igual o dia que vieram atrás de mim para lançar curso. exatamente. Tipo assim... Sobre o que você fala? Eu falei, ih, rapaz. Então, Você quer lançar curso do pastor, do artista, Do empreendedor. do líder de louvor, do empreendedor, você entende? do quê? Do pai de família, Então, eu do acho TDAH? que todas essas coisas, elas são importantes, mas elas precisam ir para os seus respectivos lugares. Então, a versatilidade musical do álbum, ela condiz com essas múltiplas funções que eu tenho. Então, eu estou abordando assuntos e assuntos ali dentro do álbum, coisas que são extremamente para a igreja, coisas que não são, coisas que podem tocar numa novela, coisas que podem tocar numa série, mas que são conteúdos extremamente bíblicos. É claro que, às vezes, sem tanta... O evangeliquez. Sem ali, perpassar, a linguagem. sem compromisso com a liturgia, com os hábitos evangélicos. Mas é uma música bíblica. Então, eu acho que eu consegui equalizar isso nessas canções e colocar tudo no lugar. Então, tem uma música que todas as palavras são com a letra A. Legal, Você cara. fez? Todas, né? todas, Eu né? fiz essa música. Eu gosto. todas. Eu gosto dessa parada. E aí eu vou ter a Eu participação lembro do Carlos... da Mr. M, do Renan. Lembro do P, do P do GOG. do GOG. Pesquisa publicada à prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta, para a polícia prender. A do Pare. Renan, você já viu? Já? A do Renan é maravilhoso, o Renan é um gênio. O Renan fez duas, fez uma com Mensagem. C também. Mensagem, mundo melhor, menos maldade. Mano, malotes move montanhas, mas mata milhares, morou. Eu não lembrava da poesia. Ô, dá uma palhinha aí da tua com A, velho. Só Minha um... ambição, anormalidade, analfabeto aposta, adestrado, ansioso, assassino acorda. Advogado, acusação, alma aprisionada, anistia, arquivo, armadilha armada. Atrativa aliança, álibi aplaudido, aurora além, aliada aos algarismos. Antes ambição, agora arrogância. Agora amordaça a alma, ao ar ardor, ao absoluto abstrato. Arte, arte, arte. Ó. E Cara veio de poético, hein? A música chama Absoluto E Abstrato. tem que fazer assim. Nossa, é muito cabuloso fazer isso aí. Então, Nossa, aí quem vai Cê é participar louco. O desse sentido, projeto uma letra só. é o Carlos Nejaca. A gente consegue fazer isso no worship, mano. Isso aqui é com o. Polêmicas. Tem bastante o aí. até uma música que eu cantei, que eu digo assim, e aos trancos,
já tem mais de 10 mil músicas falando em girassol. Então dei folga ao girassol, girei o mundo com poesia. E aos trancos e barrancos encontrei a melodia. Essa eu que ouvi. contorna os contratempos, perder tempo é prejuízo. Já passou da hora, eu vou sim arrancar meu dente siso. Já viu que todo dentista... Bom siso, né? Já O viu nome que da todo música. dentista fala pra gente que a gente tem que arrancar o siso? Sim. Essa eu tenho no Você meu já privado, foi? gente. Vou postar no meu Telegram. Todo dentista fala assim, você tem que arrancar seu siso. Sim, e tá lá quietinho, sim. Aí todo dentista... Agora eu tô explicando aqui antes da música Exato, sair. mano. Eu fui no dentista... Não, nem me fala disso aí, velho. Arranca o seu dente siso, arranca seu dente Eu siso. fui lá, falei, mas por quê? Aí O eu exame vi tá reto, o um bagulho. dentista que falou assim, você vai tirar uma estrutura óssea, que você precisa dela. É nele Existe que um eu tenho que ir. propósito. Ele pode como ser assim? difícil, ele estrutura. Aí, se tiver os odontólogos aí depois, me corrijam, né? Se ficar bravo comigo. Mas um dentista, só um. Os outros todos diziam que eu estou fazendo um tratamento, então tinha que tirar o dente siso. Sim. Tinha que arrancar. Aí uma falou assim, não, deixa aí, porque é uma estrutura óssea necessária para segurar o seu rosto, para manter o equilíbrio na tua face. Aí que foi que eu fiz. Sem bom siso, a vida cai no dissabor. Falta amor, sobram lágrimas de dor. Porque ela falou que você, sem o dente siso, a probabilidade de você ficar velho mais rápido, por conta da queda do rosto. Foi uma explicação de um dentista. Como se fosse um enxerto, Se vamos falar faz assim. sentido científico, não sei. Para mim, fez muito. E aí eu fiz uma música disso, chamada Bom Siso, entendeu? Mas, enfim. Eu amo. Antes de vir com a pergunta, deixa eu- Não, tá dentro, senão vai perder o sentido. Eu amo demais, mano, pegar meus amigos na hipocrisia. Por quê? Acabamos de fazer isso, porque antes de começar, eu fiz uma pergunta, então já tá chegando uma pergunta legal aqui, do Bruno César, Vai. que explica me chamando o de maestro Nossa. regendo um coral de mudos. Aí ele já começou a discussão. Mano, eu não vou explicar. Eu não vou explicar porque você não explica. E aí ele acabou de falar o porquê da música Mas do agora Siso. é outro rolê. É muito bom. É outro rolê. Eu gosto assim. Tem nada a ver. Eu gosto Eu tô de falando contra... da- Tem tudo a ver. Não. Faz agora sentido. Não, eu tô falando... Não, vem comigo, Você mano. explicou aí, mano. Não, eu tô falando do álbum. Não, mãe. Eu tô falando do álbum. Não. Não, eu tô Cantou falando a do parte da canção, explicou o porquê dela. Agora é Não, uma ditadura. Mas ele é assim, obrigado vamos a falar sobre explicar isso. agora, Não, a Vilela. grande questão é o seguinte, só para terminar, na música do Ar, Absoluto Abstrato, eu vou ter a participação, cara, do Carlos Nejar. Sabe quem é o Carlos Nejar? É o maior ou um dos maiores poetas vivos do Brasil, membro da Academia de Letras. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Literatura. Nossa. E, por incrível que isso nos pareça, um cristão pentecostal. Sério? Aos seus 90 e poucos anos, vivendo no Rio de Janeiro, lúcido, incrivelmente profundo, inteligente. Então, eu vou passar um dia na casa do Carlos Nejar, onde ele já recebeu a poesia, e, cara, é emocionante para mim. Tipo, talvez nem todas as pessoas que estão nos ouvindo conhecem Carlos Nejar, mas, para mim, isso, espiritualmente falando, cara, para mim isso é, sabe... Pô, eu estou chegando num poeta com 90 e poucos anos, cristão, que tem uma representação global na literatura, entende? Então, para mim, tipo, vai ser, poxa, Ele vai recitar uma parte? me bota a mão na minha cabeça. eu já ouvi falar dele. O Carlos Nejar, o Davi Lago, mas o Kenner Terra, estão fazendo uma pesquisa sobre toda a trajetória de Carlos Nejar, né? Alguma coisa nesse sentido, uma pesquisa bem apurada pela Thomas Nelson, se eu não me engano, se eu errei a editora, depois eles me perdoem, mas eles estão fazendo algo bem elaborado acerca da vida de Carlos Nejar e da obra de Carlos Nejar. Ele tem uma poesia chamada O Sangue de Abel, né? E Caim Vou pesquisar já. então, é maravilhoso. Então, assim, poxa, é tudo no lugar, entende? Tipo, eu estou realmente adentrando a lugares que a subjetividade, o misticismo infundado evangélico, Sim. acabou me roubando a possibilidade desse tipo de pesquisa, porque a gente ficou dentro de uma redoma de subjetividade, sem procurar aprimorar a nossa consciência cultural. Então, no álbum, eu estou buscando isso, e buscar sem agredir, buscar sem desvalorizar o processo da liturgia, que é uma coisa que eu amo. Eu não quero ouvir rap no domingo, eu não quero ouvir bossa nova no domingo, mas eu estou fazendo também, entre essas tantas canções, música para o domingo.
Entende? Então é uma loucura. Mas quem sabe daqui a pouco não entra também no domingo, né? Essas músicas, sei lá. É uma Questão questão cultural, é uma pô. questão que a gente está conversando muito. A gente fez recentemente um forró na É, Poema no domingo. E, cara, acho que Jesus tem algo muito novo sobre a musicalidade vindo por aí. A gente crê muito nisso. Cara, eu tive um sonho. Eu tive um sonho um tempo atrás e eu acordei chorando, cara. Assim, foi uma experiência, não sei se já aconteceu isso com você. Você tá um sonho bem profético assim, e tá acontecendo a situação. Chorando e eu no sonho, acorda acordei, chorando. a hora que eu acordei, eu tava realmente assim com o olho lá, já acordei chorando. E aí eu lembro que eu liguei pro Brisa, que tá liderando o louvor da nossa igreja Poema. E eu falei para ele, cara, eu sonhei que a gente chegava na igreja e tinha uma unção tão diferente, uma atmosfera que eu nunca vi na minha vida. Era uma unção que eu não conhecia. E o som tinha muita brasilidade, muita cultura brasileira, muito resgate de cultura brasileira naquela música. Tinha muita alegria e uma unção que eu não conhecia, cara. Eu chorava muito por estar recebendo algo fresco, novo, inaudito, que eu ainda não conhecia. Glória a Deus. Eu falei para ele, cara, eu acho que tem um movimento de Deus para as próximas estações sobre a brasilidade. Numa conversa com o Dan Duque um dia, o Dan falou assim, olha, vocês precisam entender qual foi a ênfase do avivamento que aconteceu no Brasil em 94, 96, 2000, começou as sementes plantadas e que foram germinar ali no final dos anos 90, início de 2000, Deus estava ensinando o Brasil a adorar. Vocês sabiam cantar canções antes da palavra. Jesus ensinou o Brasil a adorar. Que loucura isso. Eu falei assim, eu não acho que o próximo avivamento que vai vir sobre o Brasil seja sobre adoração, seja musical. Eu acredito que ele vai ser um avivamento da palavra, através da palavra. Só que todo avivamento tem uma trilha sonora. Ele falou, eu acredito que a trilha sonora do próximo mover de Deus sobre o Brasil, ele vai ter tanta cultura brasileira, vai ter tanta cultura e brasilidade que a geração do delay não vai saber identificar o novo de Deus. E aí, por último, eu tô com a Cindy Jacobs na casa do JB Carvalho e ela vem e me entrega uma palavra. A geração do delay, O Vilela E olha que o gosta. filho dele lançou essa, né? Começou com esse rolê. Olha lá, ele gostou, mano. Gostou pra caramba. Não, é porque eu rio, cara. Cara, A se eu gente não me viaja engano- em igreja, se a eu não gente me vê o engano- mesmo Nord, os mesmos timbres. Se eu não me engano, O cara compra o Nord de 20 mil reais para fazer o mesmo timbre em todas as... Não, eu tô tentando lembrar quem que foi. Eu não sei se foi o pai do Fred Arraes, que é lá no Maranhão também, ou se foi o pastor acho que é Nova Aliança, que era o pastor Daniel Alencar, que é no Maranhão também, eu esqueci se é Imperatriz, se é São Luís. É de lá do Maranhão. E Imperatriz, eu acho. E não lembro quem dele, assim, que um dia soltou no telão da igreja um som. Gente, eu quero que vocês ouçam isso e vocês respondam a isso, da forma que vocês entenderem. E aí soltou um som no telão, tudo embaçado, assim, e tinha uma banda, e começou. Os caras, daqui a pouco, mano, os irmãos já começou. Glória a Deus. E aí ele foi deixando, na hora que a igreja começou a responder aquele som, aí ele pediu para o cara da Toshow desembaçar. A hora que desembaçou era o YouTube. E aí todo mundo foi, tipo, parando assim, dele. Gente, o tema da minha mensagem hoje é essa, a unção do delay. Vamos conversar. Uai. Caraca. Ele queria ministrar sobre estética e sobre tal, e sobre um monte de coisa, e sobre modismo, e sobre, ao mesmo tempo, o que é moda e o que é um rio de uma estação de Deus que ele está fazendo. Foi bem legal, bem provocante. Poxa, você é louco. E, por último, eu encontro a Cindy Jacobs na casa do JB Carvalho e ela vem me entregar uma palavra e ela começa a falar sobre isso. Ela fala assim, olha, eu vejo resgate de muita brasilidade. De muita coisa doida, assim, cara. Deus ama falar umas coisas doidas com a gente. Daqui a pouco começa. Fala assim, cara, eu vejo... É uma loucura, né? Não, mas eu acho que isso Muita é... loucura que eu gosto. Fala assim, Eu- eu vejo resgate de sons indígenas. Eu vejo não sei o que lá, eu vejo o movimento... Lá, Cara, tal. e tem Cara, tudo isso no meu álbum. aí eu fiquei assim, cara, uma das últimas fotos que eu postei no meu Instagram antes de ir embora de casa, antes de vir para cá, Embora de casa. eu nem percebi, tipo assim, mas foi no meu quarto tem um violão pendurado e tem um colar de um índio que eu acabei de receber no Pantanal, que numa ministração eu estava ministrando e Jesus falou para eu ministrar sobre, cara, algumas pessoas vão voltar para casa só para se despedir.
ministre sobre eles. Falei, mas é uma escola de missões, os caras estão aqui há 7 meses, 8 meses. Agora, né, que você estava Agora. lá. Faz nem sentido. Mas Jesus falou, eu falei, beleza, ministrei. A hora que acabou, veio um cara e falou assim, não, eu sou a 3ª geração de cacique da minha tribo. Meu avô, meu pai, cacique. Esse ano eu começaria toda a minha iniciação para assumir a governança da minha tribo. E na sua iniciação, Jesus falou para mim que eu não vou voltar para casa, cara. Eu não sei o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha tribo, do legado da minha família, e tal, desesperado, chorando. Mas como selo, quero te dar essa... Era meio que quase que uma coroa dele, assim, de príncipe. Eu acho que... E eu coloquei em casa no violão, assim, falei, Deus, o senhor vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Eu só preciso participar. Eu acho que a gente precisa muito mais do que ficar brigando para mostrar a bandeira do Brasil. Uhum. Porque não basta mostrar a bandeira, a gente precisa mostrar o Brasil. Entendeu? Então, o conteúdo que aquela bandeira carrega. É, exatamente, o que está por trás, a história por trás daquilo. Eu fiz uma música com base naquela informação de que os judeus chegaram aqui, né? E tal, eu fui lá em Recife, aí a primeira sinagoga judaica do Brasil, ou da América Latina, foi lá no Recife e tal. E aí, olhando para essas coisas da Amazônia, eu fiz uma música que sai agora, que chama Techuvá, que é uma palavra hebraica que significa voltar à origem. Então, com base nessa informação, a poesia, em meio ao escâmbio e à frustração no trampo, junto com o pau de tinta, quiseram minha alma. Exporta brasa, importa fogo estranho, e o caucasiano astuto roubou nossas casas. Caraca. Suplica o pai, chora a seringueira, ao perceber que as balas vindo não são de borracha. Meu som é esse, com essa raiva doce de um tupiniquim que canta e cai a chuva ácida. E nessa terra onde minha vida segue, entre paixões infames e noites que não voltam, a devoção tem um sentido cético, onde a mãe não é mais gentil e os próprios filhos abortam. Queria ser como eu fui no início, mas manipular os livros me tira a verdade. Com o pé descalço eu corro a mata virgem, com minha mente livre eu grito a liberdade. Encontro a trilha de onde nasce o rio. Silêncio grita me dizendo vá. Ensurdeci, mas meus olhos se abriu na encruzilhada do meu Techuvá. Caraca. É legal, né? Muito bom. Muito bom. Então, o ritmo... Exportando fogo estranho. Tá exporta a brasa, importa fogo estranho. estranho. Porque a gente foi conhecido como exportadores de brasa. Exporta brasa, importa fogo estranho. Uhum. Nossa. E o caucasiano astuto roubou nossas casas. Suplica o pai, chora a seringueira, ao perceber que as balas vindo não são de borracha. Tem muita coisa legal. Então Vejo é isso. que o irmão não vem só, né? Quê? Vejo que o irmão não vem só. Mas, gente, cheio da criatividade. É isso. Eu acho que o grande lance da musicalidade, desse processo todo, voltando, né? A gente deu uma volta legal, mas da pergunta se haviam muitas músicas que eu lancei realmente releituras e estou trabalhando nesse álbum, no processo de pré-produção. Aí vai lançar o álbum todo. Eu estava falando que, enquanto eu estava falando sobre esse lance de álbum, eu vi um podcast com a Beyoncé. Uhum. E viralizou essa fala da Beyoncé, não sei se vocês chegaram a ver. Viralizou mundo afora. E ela disse assim, as pessoas não lançam mais álbuns. As pessoas só ficam atrás de um single. Uhum. E elas não lançam mais álbuns. A gente não tem mais um trabalho completo para ouvir. E isso viralizou muito. Muito, 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 muito. Eu acredito que, por ser a Beyoncé falando, talvez o mercado lá fora reage a isso. Você acha que pode ser reversível isso? Então? Eu acho que não pode ser reversível, mas eu acho que ela pode inspirar alguns artistas. Isso. E aí, consequentemente, de volta gera um pro movimento. mercado. Porque, por exemplo, a gente olha, dorme e acorda com o álbum do Khalid, com 20 músicas. Uhum. A gente dorme e acorda com o álbum do Kanye West, Isso. sem avisar. Os americanos, na verdade, os verdade. grandes, O Eminem estão fazendo fez isso. Agora, os caras são muito grandes. Os caras têm 50 milhões de ouvintes só numa plataforma, na mais usada. Né? E não sei quantos, não vou falar o nome para não se indispor com ninguém. Então, ele tem lá. Então, o cara pode se dar o luxo de dizer, não, vou lançar sem avisar. Para ele vai funcionar de qualquer maneira. Gente, não. Para mim, no caso, estou na gravadora Universal, tem investimento de gravadora, tem todo um contexto de retorno. Você então, precisa trabalhar segundo as regras ali do mercado. Precisa trabalhar segundo as regras. Só que é um movimento. Tipo assim, uma coisa que eu penso, sabe, Vona? Todo mundo fala, faz isso, faz aquilo. Se a gente fizer o que está todo mundo fazendo, a gente não vai ter tempo de inventar uma coisa nova. Não. De trazer alguma novidade. alguém precisa dar o primeiro passo. Exato. Né? Então, eu acho que
Esse é eu acho que a pessoa tem que estar ciente do que ela quer. Não, eu quero seguir o fluxo mesmo e ser o top one. Eu quero estar no mainstream da coisa. Não, eu quero deixar um legado, uma construção de um conceito de mercado que eu acabei, de poesia, de recado que eu quero dar. Então, eu acho que essa escolha a ser feita. Legal. Só para fechar o assunto, é isso. Eu estou fazendo um álbum, como ele vai ser lançado? Eu não vou ficar brigando. Não, quero que lança tudo. Não, quero que lança 2x7. Mas eu quero que o meu público entenda que eu estou fazendo um álbum. Entendeu? Isso é que entra numa situação estranha, porque 100% dos artistas não querem lançar single. E 100% da gravadora, ou da produtora, ou de quem for, quer lançar single. Então tá uma luta do artístico com o mercado, cara. Tá, em vez de eles trabalharem junto, todo mundo que senta nessa mesa, músico, eu não aguento mais lançar single, eu quero lançar um álbum. Todo mundo. Mas eu acho que são artistas com um conceito mais definido, você não acha? Até porque a galera que está gente... perseguindo o sucesso... a galera que está no mainstream perseguindo isso aí, o que eu acho vai que cair eles na querem boca do lançar povo, single é isso aí. mesmo. É música para TikTok, já era. TikTok já era, entendeu? TikTok mudou o mercado. Mudou, cara. Na verdade, tudo, a métrica de mercado. E eu estava falando pro David Killa, eu estava na gravação do Theo Ruby, e estava falando pro David Killa e para a Celi, da C1, C2, que também trabalha na Abramos. E a Celi rindo, né, das resenhas, né, lá nós, que a gente... é mais ou menos parecido. Daquele jeito. E ela falou, você tem que estar no TikTok, você tem que fazer essas coisas. Eu disse, Celi, eu quero estar, mas eu, assim, na época do David Killa, eu falei, David, vou usar você como ele riu que só. Na época do David Killa, cara, o cara tinha que ser só o cantor e o compositor. Hoje a gente tem que ser o TikToker, o YouTuber, o blogueiro, o influencer. Fazer dancinha. Mano, como é que eu vou fazer 14 músicas e vou fazer tudo isso? Eu preciso mastigar a minha angústia. Eu preciso da minha subjetividade. Eu preciso do meu tempo isolado de tudo. Então, eu acho que compositor vai virar artigo muito raro. Com certeza. Compositor de música boa. Porque a gente confunde depressão com tristeza. Quantas pessoas se autodiagnosticam com depressão? Depressão é doença, tristeza não. Perdi o emprego, estou triste. Mano, você tem que estar triste mesmo, cara. Minha mãe morreu, estou triste. Claro que você tem que estar triste. Você seria um psicopata se não tivesse. Tem até a palavra, né? Eu estou meio depressivo hoje. Depressão é banalizou, só tá na bad. Não, depressão tá mal, é doença, banalizou. Agora, essa geração, ela nos roubou o direito de ficar triste. Exato. Parece que a rede social transmite uma mentira de que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro e ninguém é, cara. Casamento não é bom sempre. A vida financeira não é estável sempre. A gente tem oscilações. E essa é a beleza. Aí Rubem Alves vem e escreve uma coisa que, para mim, fecha. Ostra feliz não faz pérola. É verdade. Não faz. Como é que uma poesia é produzida? Na angústia, na dor, no cara que está perdido e consegue encontrar dentro de si uma resposta para aquilo. E aquela ferida dele vira remédio para um monte de outras pessoas. Então, agora, essa geração, que Zygmunt Bauman chama de a geração líquida, e ele escreve as 44 cartas para uma geração líquida, essa geração ela não processa nada, então ela sabe um pouco de tudo e muito de nada. É verdade. Então, resumidamente falando. O cara assiste 30 minutos de Globo News, lê 6 Twitter e já quer discutir geopolítica. Mano, é isso. O cara não tira meia hora sequer, Não há subjetividade, não há tipo assim, vou parar a minha vida para estudar esse assunto. Eu vou ficar 2 anos... O que a gente vai conversar aqui, eu estou há 2 anos estudando e eu não gravei nenhum vídeo. Eu não escrevi nenhum livro ainda. Porque eu estou pensando, será que é isso mesmo? Não é preguiça. É o processo da subjetividade. Quem não encontra esse lugar não quer álbum. Quer single. Quer TikTok, quer o momento, quer hypar, quer chegar primeiro. Não quer continuar. Não importa se daqui a 5 anos ele não vai ter mais... Ele está no... Assim, ó, uma coisa é legal, né? Eu acho que quem quer álbum é o cara que é maratonista. O corredor de 100 metros, não. O corredor de 100 metros, ele está olhando para o que está vindo atrás dele. Né? O corredor de 100 metros, ele está olhando para o oponente. O corredor de maratona, mano, ele está olhando para o relógio. Ele está vendo se ele conseguiu diminuir o tempo da corrida anterior. Exato. Ele compete consigo, ele está olhando para si, ele está se percebendo, ele está entendendo os seus limites. Então, eu acho que isso é a verdade a ser transmitida em um álbum. E a galera não faz ideia que, cara, a construção de um álbum é como a construção de capítulos de um livro. É isso aí. Você está
querendo comunicar uma história. Tem um porquê daquela música ser a primeira e aquela ser a última. Exatamente. Tipo, a gente está lançando vários... Graças a Deus, a gente é dos álbuns e sempre fomos e continuamos sendo. Tanto é que a gente faz uma coisa inédita pra galera. Demais, você entrar na nossa plataforma, nas plataformas, você vai ver que quando a gente lança 1 ou 2 ou 3 singles para poder depois fechar um álbum, a gente depois derruba todos os singles e fecha tudo dentro do álbum. E aí você nem acha mais os singles. Assim. A gente amarra o single dentro do álbum. Assim. Então, fica bem legal isso. E a gente tava a discussão da gente, cara, vamos construir, não, vamos deixar essa aqui. Ó, essa aqui tá na mesma tonalidade, então acaba mantendo o mesmo clima e tal. E vai para a próxima, mas a outra tá no tom abaixo. E sendo que está entregando para cima, a gente precisa de um tom acima. Então tem toda uma complexidade ali feita, dita. Então tem uma história sendo contada. E particularmente para mim o álbum ele carrega uma atmosfera, né? Ele te leva para um ambiente proposto ali, Sim. que de repente um single você ouve, tem coisas poderosíssimas, incríveis, só que daqui a pouco o algoritmo vai te jogar para outra coisa. Outra música que não tem nada a ver com aquela. Aí, tipo assim, poxa, é meio assim, cara, eu não quero ser a resistência em relação ao mercado. Eu não vou ser burro de ficar lutando contra a métrica de consumo, a forma de consumo de uma geração. Mas você não precisa se render também. Exatamente. Eu vou nos Estados Unidos agora, não sei, talvez eu já tenha ido, né? E eu vou conhecer a igreja do Tim Keller, porque um dos livros que marcaram a minha Quando vida... você vai estar lá? Vou do dia 22 de agosto ao dia 5 de setembro. Puxa. Eu vou dia 9 de setembro para lá. É mesmo. Eu vou para Denver. É a primeira vez que eu vou e um dos pedidos que eu fiz, eu não quero encher a minha agenda de coisa, eu quero ir em Washington, lá onde Martin Luther King fez o discurso ao Have a Dream, e eu quero ir também na igreja do Tim Keller, que um dos livros que marcou a minha vida foi o Igreja Centrada. E eu comprei o livro e dei para todos os pastores lá da igreja. Eu disse, a gente precisa ler esse livro. Porque ele está na cidade mais multicultural do mundo. E ele consegue desenvolver uma igreja que conversa com todas as nuances, né, da geração atual, dessa forma contemporânea de enxergar o mundo. Então, o cara que gosta disso, daquilo, os desafios, o ceticismo, as ideologias, as coisas todas que estão fervendo entre a gente. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, é muito simples, né, que ele fala, mas é profundo demais para mim. Você precisa ter uma boa exegese bíblica, mas você precisa ter uma exegese cultural. Você precisa ter uma visão cultural do lugar em que você está plantado. Sim. Com isso, cara, o que eu fiz? Qual o desafio que eu fiz? Eu disse, caramba, cara, 45 milhões de pessoas assistem o Big Brother. Cara, eu nunca assisti o Big Brother. Aí, eu fiquei amigo, de certa forma, do Arthur. O cara que ganhou. Ah, o cara que ganhou. Antes dele ter ido. E ele começou a me seguir, começou a me mandar mensagem, a gente começou a trocar ideias sobre Bíblia, dentro do Clubhouse, e aí depois no Instagram. O bendito Clubhouse, né? E aí a gente começou a trocar ideia. E aí eu disse, cara, por que 45 milhões de pessoas assistem isso? E eu comecei a observar, não o programa em si, mas os recortes do Instagram, aquilo que vai para o Instagram, tentando entender as pessoas que assistem aquilo. Porque eu acho que esse é o grande desafio do pastoral, do ministério pastoral. É você entender o comportamento das pessoas, porque Jesus, Vona e Medina, ficou 30 anos estudando uma forma de comunicar a mensagem que ele trazia, e ele fez isso em 42 parábolas. Entende? Então, a gente precisa estruturar a nossa mensagem Sim. a partir de uma exegese cultural. Jesus começa o seu ministério num casamento. Em uma festa de 7 dias, ele transforma a água em vinho. E por aí vai. Então, assim, uma das coisas que está muito aceso no meu coração para mim é a gente entender as dores do mundo. Caso contrário, a gente vai ficar nesse campo de subjetividade, sendo a geração do delay. A gente não produz resposta nenhuma, e o avivamento é um avivamento de linguagem. Olha só, muito simples. Entender a dor do mundo é o papel da igreja, né? Exatamente. Olha só, a igreja primitiva recebe o Espírito Santo, certo? Recebeu o Espírito Santo. Quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, aqueles 120 irmãos que estavam ali, firmões ali, esperando, aguardando o dia, a profecia de Joel se cumprir, eles falaram em línguas o quê? Estranhas. Estranhas. Mas aquelas línguas eram estranhas para quem? Para eles. Para eles.
Porque as 19 nações que estavam ali entendiam as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Então, eles estavam produzindo uma coisa que era estranha para eles, mas era a resposta para o mundo. A gente inverteu o processo. A gente produz uma coisa estranha para o mundo e resposta para a gente. Uhum. Eu lembro uma vez um pastor batista que... Não, eu tô. Eu lembro uma vez um pastor batista falando a respeito disso. Assim, eu falo pastor batista porque questão ali, no contexto dele, os dons de línguas eram uma coisa bem... não fazia parte do contexto de igreja e da formação dele. E aí um dia perguntaram para ele, falaram assim, qual que você acha a necessidade da igreja, qual que é a maior urgência? Ele falou assim, cara, nunca foi tão importante a igreja se desenvolver e falar em línguas. E aí a galera ficou assim, como assim? Ele falou, gente, a gente precisa falar as línguas dos skatistas, dos surfistas, dos homens de negócio, dos atletas. Tá? Assim, ele começou a falar sobre a linguagem dos motoqueiros, a gente precisa estar lá, a gente precisa comunicar com eles. Tem uma exegese cultural. Isso é tão forte porque Abraão é o pai da fé, sim? Sim ou não? Uhum. Mas quem é o progenitor dos hebreus? Ou seja, de onde nasce a cultura dos hebreus? Também de Abraão. Então, o pai da fé é também um progenitor cultural. Os dois assuntos estão juntos. Eles estão ali, concentrados. José, quando estava preso no Egito, segundo Joseph McDowell, ele aprendeu 42 idiomas. No. 42 dialetos, que eram idiomas. Mas José era a pessoa intelectualmente mais preparada para ocupar aquele lugar. Então, você tem uma promessa, certo? Você tem uma palavra de Deus. Mas se você não desenvolve a sua capacidade intelectual para sentar no lugar que Deus diz que você vai sentar, isso não cabe a Deus, mas cabe a você. Se você não produzir e não se adequar para produzir respostas para as dores do mundo, por que a fama de Jesus percorria? Porque as pessoas entendiam o que ele estava falando. E ele falava em parábolas, ele comunicava a partir de ditos populares, ele criou uma figura de linguagem. Então, um avivamento que eu acredito é um avivamento de linguagem. É um avivamento onde as pessoas vão olhar para a gente e a nossa mensagem vai ser tão clara e tão resposta que, para a igreja, talvez isso seja estranho. Nós estamos falando em línguas estranhas. Não tem problema produzir uma coisa estranha se você está respondendo à dor do mundo. Desde que isso não fira princípio, não seja pecado, não fira santidade, mas se é estranho, se é paradoxal para o contexto da liturgia, para as tradições evangélicas brasileiras, mas se está respondendo o mundo, cara, é bíblico. E eu acho que esse avivamento é o avivamento que a gente vai viver. Cortei aí, né? Não. Era esse assunto mesmo? Era esse assunto. Era alguma coisa dentro disso que eu ia comentar. A gente ia falar do chofar também, né? Não, deixa quieto. Deixa quieto. Mas antes, Medina... Eu tive uma experiência com chofar legal. Você teve? Tive. Um irmão muito querido que tocava chofar. Bam! O pessoal estava lá, a único que é digno. Bam! Em outro tom. Ele não sabe que ali tem um tom, né? Uhum. Ele Não sabe. Soprava o barato. Aí era uma conferência do meu pastor, cara. Alinhamento e avivamento. Pô, antes do avivamento vem o alinhamento. Aí eu cheguei nele e falei, irmão, tomara que o irmão não fique magoado comigo quando vê isso. Falei assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que isso aí é um instrumento, né? Tem uma variação de mi aí dentro desse instrumento e tal, quando você sopra e tudo mais. Ele falou, não, sei. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Todos os instrumentos lá do Salmo 150 são consagrados. Todos eles. O aduf. Ó a construção. A flauta. Símbolos, a harpa. Símbolos, a harpa. Todos são consagrados. Agora, eu quero que você imagine uma coisa. Crie uma paisagem assim na sua mente. Imagina todas as pessoas trazendo esses instrumentos para a igreja, consagrados, assim, no dia do culto. Sem ensaiar, sem nada. E todo mundo resolvendo tocar esses instrumentos juntos, assim, no culto. Assim. Você construiu certinho, velho. O que você acha que ia acontecer? Falei, ia ser difícil, né? Eu falei, pois é difícil com o chofar. Porque se o cara do símbolo sonoro resolve trazer, se o cara do... Cara, tem que ensaiar. Se você quiser tocar, procura o líder de louvor. Vai lá, fala com ele, conversa com ele. Entende um momento em que isso aí pode entrar. Que é legal na hora certa. Tudo é bom na hora certa. Mas fora de hora, cara, é uma tormenta.
Isso aí você está ferindo a ideia da conferência, que é alinhamento. Está desalinhado, mano. O cara tá lá grande, é o Senhor, só a igreja. A igreja está cantando. Aí o cara ganha força. Falou, agora é minha vez. Pronto, Eu sou a silêncio igreja, é eu falei, agora. eu sou a igreja, minha hora. Mas Não, essa mano. subjetividade... Teve uma igreja que tinha 4. Nossa. Cada um num tom. Tava desparafusando o teto da igreja, assim, a frequência sonora. Nossa, Tava e- soltando o telhado. E aí vocês estavam tocando? Era a gente. E o de chifre E um de dos bode caras é- tava bem perto do over que a gente usa pra vir no fone. Cara, assim, eu queria sumir, mano. Eu queria jogar uma bomba ninja, assim, sumir. E aí, a hora que a gente abaixava, assim, se a gente desse uma abaixadinha pra deixar a música respirar, aí que os caras combinavam no grupo do WhatsApp deles. Falei, agora, mano, e vinha tudo fora, assim, ó. Eu tava perturbado, aí eu subi com a banda, assim, tipo assim, mano, nunca mais descemos. Falei, mano, pareceu Metallica. Foi o louvor inteiro da pauleira, assim, ó, né? Esta prepa. Vamos socar o pau aqui. Não deixa a música baixar, que senão os caras vêm. A hora que acabou o culto, a gente foi comer, o pessoal, e aí? Que achou como é que foi? Falou, irmão, foi uma benção. Mas, mano, tinha uns perturbados lá com o chofar. Era os 4 pastores que estavam na mesa, os perturbados. Nossa. Aí ficou... Não, mas eu acho que Aí esse ficou aqui feio é uma... pra mim, mas aí tinha ficado feio pra ele. E tinha aqueles de chifre de bode, que Tinha é fininho. tudo. Não, Mano, e aquilo chifre de fede bode. pra caramba, Fede, cara. é Mano fedido. do céu, É cara. fedido demais. Eu sou Não, muito mano, mais eu acho um legal, mas eu acho berrante que mesmo. não falo nem sobre a hora. Aí a galera escandaliza comigo. Mas não é sobre a hora certa, é a época certa. Sabe? Foi bom ali no final dos anos 90, início dos 2000. Acho que a federação recolheu, 2005 já começou a multar já. Não, ô, Tô brincando, Vilela, mas tinha toda uma... Se criou uma Mas perguntaram pra mim, falaram, pastor, o senhor não gosta de chofar? Eu falei, cara, eu amo chofar, não gosto de quem toca. O chofar ele paradinho lá. quietinho. O chofar é uma maravilha. Ô, Vilela. Quem toca fora do horário, cara, chega no culto. Tá... E assim, às vezes o cara tá visitando a sua igreja. É verdade, muita- tem um E cara ele que se nem é do rolê. sente no direito de... Mano, isso não é liberdade. Ah, mas onde há o espírito, há liberdade. Mas a liberdade não fere a ética. Deixa eu te perguntar, você que tem esse... E o espírito é sujeito. Não fere a ordem do Ó, culto. Ô, Vilela, você que tem esse estudo formado aí sobre chofar... Não, é verdade. Por que isso no culto hoje? Tem algum sentido? mas isso aí Bobeira, faz porque, tempo, porque pô. assim, é só usar o bom senso. Olha só, tocadores de chofar, por favor, abram os seus corações. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A banda, os caras da banda, os caras vão para a igreja, cara, às vezes sem comer. Sem Os tomar caras saem banho. do trabalho, os caras vão correndo para a igreja, os caras ouvem o repertório a semana inteira. Só usa o bom senso, não vou nem usar a Bíblia. Os caras ouvem o repertório a semana toda. Deveria ouvir, pelo menos. Os caras... deveria. Não vamos É, generalizar. o caso né? do baterista, né? Baterista! Mano, esse vídeo é muito bom, Tem mano. mais de 800 músicas. Então, assim... Eu parei de contar. Hi-hat! Hi-hat! Meu Deus. Tem uma boa. É uma Five extra, né? Symbols. A irmã Tem na uma boa. TPM pura. Deixa ali. Tem uma boa do Ali Morado. é carne também, né? Mas olha só, os irmãos ouvem. Usa a ética aí, tocadores de chofar. Os irmãos ouvem a música a semana toda, né? Os irmãos saem dos seus trabalhos, respectivos trabalhos. Às vezes deixa o instrumento no porta-mala do carro, sai do trabalho correndo para ir para o ensaio no meio da semana, entendeu? Às vezes deixa de fazer o que gosta, deixa de falar o que gosta, de fazer qualquer coisa, porque aí tem a reunião, aí os irmãos, eles têm domingo para descansar. O louvor chega primeiro que todo mundo, cara. Bem antes. Os caras chegam bem antes, passa o som, alinha o som e tudo mais. Para quê? Porque mais de 1/3 dos nossos cultos é louvor. Quantas horas são o culto da Poema? 2h30. 2 O Brunão, horas e meia, 6. 3 horas. Dessas 2h30, quanto tempo é o louvor? 1 hora. 1 hora. 45 às vezes. Então- Não, de noite é 1 hora. Uma hora? Para pensar comigo, quase a metade do culto é música. Quase a metade do culto. As pessoas que fazem música precisam se dedicar para assumir a responsabilidade da metade do culto. Espiritualmente falando, pelo menos deveriam, né? Fora depois da palavra, né? A ministração final ali, Ainda que aí- tem. Como é que um cara do chofar se acha no direito de chegar num culto domingo
na hora do culto, Que nem é a sua igreja. com chifre na mão, Mas é que, na verdade... e tocar um instrumento. Geralmente, então, quem toca o chofar nem entra aí, né? O cara acha que, sei lá, que ele tá chamando o espírito, sei lá o que ele pensa. É isso que eu não consigo entender. Eu queria entender de verdade. Que não tô acontece? sendo... Chamando Não é espírito. piada. Eu queria Vamos lá, entender então de tá. verdade. Eu Então queria vamos lá, entender de o que verdade. É a acontece? cabeça Não é do melhor cara. que eu, né? Falta de senso. Vamos lá. Cara, nós fomos pro Shofar, velho. Não tem nada a ver. Eu querendo entrar no assunto maior top, tá vendo gente. tá vendo como o Não, chofar na rouba a moral, brisa? esquece esse chofar aí, já roubou a brisa já. Tem assunto mais top pra cuidar. Mas explicando pro Medina, cara, estações e estações, tem épocas e épocas que o Senhor libera palavras específicas para uma estação da igreja. A gente consegue ver a época que foi começar a pregar sobre reino na igreja. Não era pregado isso. E aí eu lembro que lá para 2012, 13 ali começou um movimento de pregar mais sobre reino, visão de reino e tal. Aí a gente vê que daqui a pouco é recente uma pregação usando o termo sacerdócio. Faz quantos anos? A gente consegue lembrar dos anos que começaram a falar sobre mesa. Então você vê que existem movimentos de revelação bíblica que são progressivas e elas são para umas estações específicas. Cara, algumas companhias proféticas que estavam no Brasil, existiam no Brasil ali no início dos anos 2000, especificamente o caso de Davi e tal, cara, nessa leitura bíblica e visão, tal, esse instrumento é um instrumento bíblico, está ali na Velha Aliança e... Para convocação, né? E ele tinha todo um tipo de toque para coisas específicas, tal. Então a gente já estava acostumado com os tambores na igreja, estava acostumado com os tambores, estava acostumado com flauta, estava acostumado com flauta. A harpa, hoje, na figura ali do violão e da guitarra, já estávamos acostumados, tal. E era um instrumento, a flauta, algumas igrejas tinham um instrumento de sopro, e de repente tinha um chofar. E os caras começaram a estudar e ver, cara, que tinham toques que eram para a convocação do povo ao arrependimento. E Israel tinha tudo, a galera começou a estudar o que acontecia na época. Então tinham toques que o povo ouvia, e aquilo era uma convocação ao arrependimento, convocação ao jejum solene, convocação a uma assembleia solene, tal. Então, aí, simbolicamente, em alguns momentos, profeticamente, em entendimento, eles começaram a colocar. Tipo, o caso era inédito para todo mundo. Assim. Então, De repente, o CD do caso de Davi começava um pau de chuva, um violão, e os caras começavam... E, cara, de verdade, o céu garantiu os caras de uma forma absurda. Verdade. Absurda. Vou falar que é por causa do chofar? Não, Então, vou falar mas que você é acabou por de causa... falar que o chofar era para convocar o povo. Exato. O povo da igreja nem sabe o que é os toques. Calma, tá. Tá Eu tô te bravaço. explicando, mano. Não, ok. Tô te explicando. Então, e ali, cara, com toda a unção e a atmosfera que o caso de Davi e vários outros ministérios tinham naquele tempo, e alguns e tem também, cara, era uma coisa incrível que acontecia, uma presença de Deus absurda, e aonde muitas pessoas começaram a achar que o segredo de tudo aquilo estava no chofar. Então começou a levantar irmão a rodo a terra inteira a falar, mano, a parada tá naquilo. Da mesma forma, sabe o que é o chofar de hoje? O chofar de hoje é isso aqui, ó. É o tribal da bateria. A galera falou, pô, mano, a chave virou com os caras lá no Paraquente do Rei. Virou lá com os caras na Carpinteiro. Mano, então quando fizer esse toque, vai virar. Então, Tá tipo irritando, né, essa gente? parada. Foi uma Essa é a parada sensação. estética, cultural de uma época que... E a galera começou a empolgar e achou que tudo aquilo era acho isso. que tinha uma assim resposta. como hoje, o tribal, o delay e o pad. A galera, se não tiver essas três coisas, Maravilha. não tem. Então, é uma coisa estética, Agora cultural vamos de uma deixar estação. esse chofar aí de lado, tá. pelo Fala, amor de Deus. fala do nosso patrocinador e vamos entrar no Vai, pelo amor assunto de Deus. verdadeiro. Eu quero entrar em outro assunto aqui. Olha, eu quero falar para você da Cash Santo Store. Deus, É o seguinte, a Cash Store é um site de compras. Não, se bobear, tem até chofar lá para você comprar. O que você vai fazer? A Cash Store é um site que, se você Com pagar veneno. com a moeda, eles têm uma moeda própria, que é a Cash, e todo produto que você comprar no site, pagando com Cash, você tem descontos de até 50% no site. Tem roupa, tem tênis, tem... Ô, Vona, para você que está nessa vida hoje mais, tem suplementos alimentares, tem o whey, Elementares, tá certo. suplementos alimentares, isso. O whey, tem um monte de elementar coisa pra para sua você sobrevivência. que é exato, fit, para você que curte, lá tem bastante que eu tô Tô ligado. seguindo os seus passos, É isso. lógico, Ué, né? Graças a Eu Deus. tô gostando do teu shape. Não, Shape. Shape é terrível. Mas olha, acessa aí cashstore.com.br e além disso você encontra os produtos do Hub. Tem canequinha do Hub, tem camiseta, tem moletom.
Então, cashstore.com.br para Maravilhosos. você conhecer mais. É Nossos amigos. isso. Agora vai. Vilela, estávamos conversando de um assunto aqui pesado. Monteiro Lobato. Pesado, falando Não tem nada de você, né, Monteiro Lobato, Tem tudo a ver. Da vovozinha. Tem nada a ver? Tem tudo Não, a ver. tem a ver, tem um rolê. Eu tô ligado, eu sou da terra do Chapa, né? Você quer falar? Você é da vamos terra lá. do Pit Pitoca. Também. E da grávida. E da Hebe Camargo. Cara, a gente tava falando sobre um assunto, na maioria das vezes, polêmico e muitas vezes distorcido no nosso meio, seja para um lado, seja para o outro. A gente tá falando sobre racismo, mano. E você é um cara que é inserido em vários contextos da periferia, África, assuntos de cunho social. E, cara, é bom ouvir quem tá dentro da parada, quem não, e quem consegue cortar esse cordão umbilical da ideologia, de qualquer lado. Sim. E aí, por isso que a gente gosta muito de te ouvir falar sobre. Sim. Porque você não vai ser tendencioso para lado algum. Sim. Nem para o cara que minimaliza o problema, nem para o cara que joga como nós estávamos conversando, joga isso como uma guerra de classes. Que Usufrui do caos, né? Exatamente. Que não é nem uma causa, já é um meio de ganho. Sim. A gente sabe, em muitos meios, isso é uma maneira de se ganhar com isso, né? Com o caos. Cara, a gente queria ouvir sobre isso da sua parte, cara. Sim. Fala pra gente. E afinal, existe racismo fala estrutural todo poderoso. Ele puxou Queria até um tom, saber, você viu, né? Parecendo Não, um Emílio, mano. Não, é o grave que eu coloquei aqui na IQ. Olha lá, ó. Olha lá, tá querendo ser o demagogo. Inclusive Mas, o cara, Vilela que faz a apropriação cultural, né? por quê? Porque ele acha que ele é negão, mano. Ah, Brunão. Ele acha que ele é negão. É brancalho, olha lá. Ele é ó. branco. 6,5, né, mano? Ele é Olha lá. 6,5. Ele é Olha lá. moreno, Mano, eu mano. sou a favela venceu. Eu sou filho de um preto que casou com a branca. Aí, Numa época... Teu cabelo é liso, você que faz Numa permanente. época, Meu né? cabelo é liso. lisão, olha lá. É liso. E, Vilela, existe racismo estrutural no país? Existe? Acho que vamos lá. Eu acho que vamos construir essa proposta de assunto. Chesterton escreveu um livro chamado Eugenia e Outras Drogas, e eu acho que a gente precisa compreender, primeiro, a ideologia por trás de todo esse contexto racial. Eu não vou abordar só a questão do negro. Quando a gente fala de racismo, parece que a gente está tratando especificamente o preto, o negro, né? E existe uma parcela na mídia que fala que não existe racismo, é só negro. exclusivamente reto. Racismo, a gente está falando de... A etimologia já diz. É a rejeição a uma certa determinada raça. raça. Então, quem mais sofreu com isso foram os judeus e também, obviamente, os negros, né? Os negros sofreram muito, historicamente falando. Mas dentro do contexto da eugenia, quando a gente avalia o cristianismo, por exemplo, a nossa religião, que se torna uma religião estatal, né? A partir do século IV, com Constantino. O que acontece? A partir disso, né? Constantino tem uma adesão ao cristianismo, ele teoricamente se converte ao cristianismo, e a gente começa, então, um processo, uma era muito escura dentro do cristianismo. O cristianismo se tornou a base governamental de praticamente todos os países europeus, os grandes países, a França, a Inglaterra, Ocidente na maioria. de um modo geral, assim, não vou ter a lista de países aqui, mas ele se tornou a base cultural desses países, né? Quem vê Vikings ali vai ter uma aula histórica ali sobre isso, boa, né? série boa. Maravilhosa. E aí o que acontece? Você assistiu Valhalla? Valhalla ainda não. Bom pra legal caramba. porque mostra tudo baseado no quando eles se convertem. Valhalla é todo sobre quando eles se convertem. Então, o que acontece? Quando Constantino se converte, Constantino passa, então, a definir aquela religião como uma religião praticamente de origem europeia. Então, os personagens palestinos começam a sair de cena e começam a entrar personagens, teoricamente, europeus dentro do contexto. E essa história, por exemplo, vou resumir bem para a gente avançar no raciocínio. Você assiste um filme de Jesus e você vê Jesus do olho azul, você vê todo mundo do cabelo liso, você vê, de certa forma, um arquétipo ali, uma apresentação ali de uma comitiva europeia presente nas histórias ali descritas na Palestina. Não há característica de palestinos, de pessoas que eram oriundas daquela geografia.
são praticamente todos europeus. Então, Constantino consegue elitizar a religião e fazer com que ela seja aceita por essa elite europeia. A partir de então, a gente, dentro desse contexto de adesão, vou avançar alguns anos aí para frente, a gente tem a escravidão abolida nos Estados Unidos em 1863 por Abraham Lincoln. Em 1871, cria-se um movimento chamado Ku Klux Klan, que era um movimento de represária. Mas esse movimento violento, sanguinário, precisava, de certa forma, de um viés ideológico. Então, cria-se um pensamento, a partir de Galton, chamado eugenia. A eugenia nasce em 1883, criada por um inglês que vivia nos Estados Unidos, que tinha uma confissão de fé semelhante à nossa, defendia a oração como uma prática essencial para a existência humana. E o que Galton faz? Ele traz a ideia da supremacia ariana, uma raça pura. E ele explica, então, todo o contexto de alergias... Base do nazismo. De pandemias, é a base do nazismo. De pandemias e de todos os males do mundo a partir da miscigenação. A união entre as raças, a mistura entre as raças, era o mal do mundo. Então, era necessário que levantasse, então, uma raça pura. Fazendo uma pesquisa mais apurada, você vai ver que a eugenia entrou nos Estados Unidos e, a partir disso, eles fizeram coisas, por exemplo, eles colocaram produtos na distribuição da água em bairros negros para que as mulheres não engravidassem. Caraca. Eles produziram castração de negros para que nível. Não houvesse... Se você olhar a quantidade de negros nos Estados Unidos, é 9%. Muito diferente do Brasil. Houve uma digamos assim, uma represária para que os negros não se multiplicassem, não se proliferassem, de certa forma. Um movimento que nasce com a Ku Klux Klan e que ganha corpo, que ganha inteligência, que ganha teor, conteúdo ideológico a partir de Galton. Isso é o pressuposto também do nazismo. Quando Hitler quando todo o movimento antissemita, que já nasce com Lutero, né? Aí a gente estenderia muito para falar. Mas o movimento antissemita, que é um movimento que abraça essa ideologia, eles usaram propagandas de televisão. Essa parte é dolorosa, né, do Lutero, muito, né? É muito triste. Mesmo que nasça a reforma, nasce antes. Mas eu acho que é o que você falou. Existe um ciclo. O som do chofar vai até um tempo. Depois vem o delay. Depois do delay vem outra coisa. Eu acho que a gente precisa aceitar isso também, de certa forma, com compreensão de que as gerações vão mudando, o consumo vai mudando e, consequentemente, a linguagem também muda, musical, de roupa, de tudo. Entendeu? Hoje a gente está no podcast. É uma linguagem para o momento. É como a gente comunica coisas a partir de agora. Há pouco tempo atrás a gente fazia live. E daqui a pouco do podcast, o que mais que a gente vai fazer? Então, um programa de rádio antes, né? Agora era um rádio, podcast. agora é podcast. As pessoas estão assistindo a gente enquanto a gente fala, não estão só ouvindo. Exatamente. Então, assim, esse movimento de eugenia presente em toda a movimentação para criar uma rejeição acerca do povo judeu é desenvolvida a partir da mídia. Quando você olha a eugenia, por exemplo, você olha presente em muitas coisas. Eu estou encurtando muito aqui o assunto. Eu estou gravando um conteúdo muito extenso sobre esse assunto. Legal. Né? E o Davi Lago me inspirou a fazer isso. Aquilo que ele fez é uma coisa que... Com aquela plenária dele. Com aquela plenária dele. Mas o que acontece? Quando você olha para a presença da eugenia sendo difundida a partir da cultura, você tem uma explicação por que toda princesa é branca, toda princesa é loira. O rei da selva, o Tarzan, é um homem branco. O cara que fala com os bichos, os africanos estão lá desde não sei quando, não conseguem dialogar com o leão, com o elefante, eles criam um homem branco lá. Então, toda a ideia desse herói, dos heróis apresentados, dos heróis oferecidos, né, parece meio maluquice. Eu não queria que você enxergasse a minha fala como alguém que trabalha por uma luta de gênero, porque é uma luta de classe, melhor dizendo. Isso não tem absolutamente nada a ver, isso é um pecado, é uma anomalia social. E a gente precisa olhar para isso, biblicamente falando, sem viés ideológico. A gente precisa enxergar isso como uma iniquidade que vem se arrastando ao longo do tempo. Exato. E entender o remédio certo para combatê-la. Mas você vai percebendo, então, o céu é branco, os anjos são brancos, Deus é branco, tudo é branco.
Consequentemente, isso é resultado dessa ideologia, a supremacia ariana. Existe uma raça superior. Existe uma raça que se sobrepõe sobre a outra. Mas quem interpreta Deus mais legal foi Morgan Freeman, para mim. Todo poderoso. Então, dentro desse contexto, dentro dessa ideia, você tem, então, Hitler abraçando essa ideologia e toda a sua equipe, né? As suas mentes pensantes. Sim. Tanto é que tem um seriado, Hunters, na Amazon Prime, não sei se você chegou a ver. Cara, eu conheço, mas eu não... Al Pacino. Eu já tinha... Eu que te indiquei, rapaz. Você está me lembrando agora de seriado, preciso assistir. Então, os alemães... Jordan Peele, o diretor. Os alemães, a equipe de Hitler recebeu asilo nos Estados Unidos e receberam novas identidades, porque eles queriam a mente deles. Porque como eles difundiram a rejeição ao judeu, foi uma coisa que deu certo. Até a Operação Paperclip, sabe, da série? Não. Que é a hora que eles... O único registro que tem desses nazistas vivendo agora como americanos é uma marca de clipes no papel, porque foi tirada a documentação deles. Essa operação realmente existiu. Você pesquisa no Google, Paperclip, tem toda lá. Eu não lembro. Faz tempo que eu assisti já a série. É muito boa. Mas, então, assim, a eugenia ela se torna, então, uma filosofia presente, uma ideologia, uma ideia, né, presente em todo o contexto de difundir cultura dentro dos Estados Unidos e, consequentemente, a Alemanha adota isso como... Não a Alemanha, mas a Alemanha nazista adota isso como um caminho. Então, ela começa, então, a apresentar comerciais com judeus dos nariz muito grande, em jeito de rato. Tem documentos que mostram isso, de propagandas que eram feitas, de sátiras que eram feitas, de piadas que eram feitas. Aquilo foi sendo semeado no consciente coletivo de todo mundo. Goebbels, né, que foi responsável. Exato. Então, tipo, à medida com que isso foi sendo abraçado como uma coisa normal, como olhar o judeu como um rato, como olhar o judeu como um bicho, e não como um ser humano, a implementação da ideia... Foram doses insertadas com o tempo ali. Né? A partir dessa filosofia. Então, por exemplo, essa filosofia ela é tão maligna quanto qualquer outra filosofia. Então, E eu vou chegar já no aspecto prático para a gente realmente não ficar muito extenso a questão histórica, né, da coisa. Mas, quando isso chega, por exemplo, vamos pular aqui, né, para 1948, a gente tem um movimento que é embasado por essa ideia, na África do Sul, criada por um cristão, por um pastor presbiteriano. Até anotei o nome dele, Daniel François Malan. Ele criou um movimento chamado Apartheid, que era uma separação entre negros e brancos, uma divisão na África do Sul. Cara, isso matou gente demais. E ele era ministro, esse cara. Ele era da bancada evangélica da África do Sul. Olha aí. E ele criou uma divisão entre negros e brancos, e isso foi uma carnificina. Aí, dentro desse contexto de eugenia, para a gente responder a questão, existe um racismo estrutural? Um dos grandes escritores infantis que a gente tem é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu, então, o famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ele também escreveu um livro chamado Presidente Negro. Presidente? O Presidente Negro. Monteiro Lobato, junto com Nina Rodrigues, eram os caras que defendiam a presença da Ku Klux Klan no Brasil. Monteiro Lobato... O filme Presidente Negro era sobre o quê? O livro, Presidente Negro, era sobre o desprezo ao negro e a incapacidade do negro de presidir ou de assumir responsabilidade governamental. Era o desprezo para que negros ocupassem lugares de governo e ocupassem lugares, enfim, lugares de autoridade. Esse livro está disposto. Se você que está assistindo a gente der um Google, você vai colocar o Presidente Negro, você vai ver, Monteiro Lobato escreveu essa literatura, foi proibida, depois tirada, depois voltou, lutou pelo direito de volta. Ele escrevia artigos para um jornal do Rio de Janeiro, e os artigos estão disponíveis também na internet. Monteiro Lobato tinha escrava, era filho de escravagista. Junto com Nina Rodrigues, uma das grandes vozes do Brasil. Se você começar a ler a história dele, você tem nojo. Você percebe que esse movimento que começa, segundo Chesterton, em Constantino,
a partir da substituição de personagens palestinos por personagens europeus, você percebe que já havia um movimento de rejeição das demais raças, que havia uma imposição, e a eugenia, ela não é necessariamente a rejeição de uma outra raça, ele é a supervalorização de uma. E sempre que você supervaloriza uma coisa, você desvaloriza a outra. Exato. É um efeito natural de supervalorizar uma coisa. Então, você tem esses fragmentos de uma ideia de supremacia de raça a partir do século IV. Você tem a crescente disso. Você tem personagens importantes históricos, como, por exemplo, Lutero, que tinha ações antissemitas, que não acreditava na grande comissão, como a gente acredita. Porque o que é a grande comissão, senão a expansão do evangelho aos povos, às raças? O que é a grande comissão, senão o anúncio de que ele é digno de abrir o livro, porque comprou para si os que procedem de toda a tribo, língua, povo, raça e nação. Então, Lutero tem essa adesão, teoricamente, a essa ideia que pairava no ar, que é diabólica. E, consequentemente, você tem a escravidão presente. A partir de 1555, os portugueses traficaram os primeiros escravos. Né? Começaram o processo do tráfico de escravos, que até então era um negócio. A escravidão existe desde sempre. Mas o tráfico de negros começa em 1555, que era um negócio. E outra, negros foram vendidos pelos próprios negros. Então, não era uma coisa relacionada, basicamente, à questão racial. Era como o mundo se movia. Uhum. Havia trabalho escravo no mundo. Biblicamente falando, um povo era escravo do outro. Um povo se sobrepunha sobre o outro e levava os homens como escravos. Então, essa era uma cultura existente no mundo, uma prática existente no mundo, antigo, muito antes, né, de qualquer outra coisa ser desenhada e criada. Sim. Mas, em 1555, o tráfico de negros começa, tráfico de negros africanos. E, a partir de então, a gente tem um viés ideológico se criando, se consolidando, se estruturando. E isso ganha corpo com Galton, no processo da eugenia. Porque, ao longo da história, eram fragmentos. Aqui ele assumiu, disse, não, existe uma raça superior. Está dando para entender aí o que eu estou falando? Sim. Ele disse, não, existe uma raça superior. E a gente, são os arianos. O motivo de todo o mal do mundo é a miscigenação. Ao longo do tempo, isso vai ganhando adesão. No Brasil, ela ganha corpo com Monteiro Lobato e Nina Rodrigues. Nina Rodrigues escreveu artigos, era um advogado, escreveu artigos, doutor Nina, né, Rodrigues, ele escreveu artigos que alegavam... A Nina era um chapa? Era um homem. Um homem? Era parceiro de Monteiro Lobato. Ah, nossa. Os dois eram amigos. Nina, eu estou achando que é uma mulher. Eu também achei quando li. Nina Rodrigues é o seguinte, ele escreveu artigos, que estão disponíveis também aí, onde ele dizia que os negros deveriam ser punidos com maior rigor. Os miscigenados ofereciam mais violência para a sociedade. E eu não estou falando de tempos distantes, não. Estou falando de 1940, 1940 e pouco. Nossa. Não tem precisamente as datas. Então, se você me perguntar, existe um racismo estrutural no Brasil? Existe um racismo estrutural no mundo. Porque existe a ideia de que existe uma classe ou uma raça que é superior às outras. Não é uma ideia de desprezo a uma raça, é a ideia de supervalorização de uma outra raça. Mas você considera massivo no Brasil, por exemplo? Não mais, mas existe uma ideia ideológica... Porque existe uma conscientização hoje. Exato, né? Existe uma ideia ideológica que paira. Por exemplo, o artigo que eu estou escrevendo, que eu falei, era a Anastácia que fazia o bolo. Sim. Qual o prejuízo disso? O negro não assumia a sua própria autoria dentro da série infantil mais vista no Brasil. Anastácia fazia o bolo, Dona Benta levava a fama. O nome da farinha é de quem? É de Anastácia ou de Dona Benta? Ninguém lembra da Anastácia. Então, teoricamente, essa era a divulgação ou a apresentação de uma ideia presente em Monteiro. Mas isso seria... A gente deveria levar à anulação das obras? As obras? Não, acho que não. Eu acho que a gente precisa ter equilíbrio. E aqui eu quero chegar no ponto em que eu acredito. Eu não estou falando isso aqui dentro de um campo das opiniões. Eu estou trazendo um fato que é histórico. Sim. Vocês entendem isso? Com certeza. Tudo isso é história. Tudo isso, se você puxar a linha do barbante,
você vai ter uma compreensão de que está ali, presente na história. Então, a lei da vadiagem em São Paulo, onde negros não podiam ser encontrados depois de um determinado horário na rua. Senão apanhava pra cacete, era preso, colocado na viatura e não tem explicação para isso. Então, você tem, tipo assim, a presença de escravos no Brasil até muito depois da escravidão ser abolida. Aham. Por conta desse pensamento de supremacia. Então, enquanto há uma raça suprema, as demais raças são inferiores àquela. Então, quem é digno, quem pode ocupar lugares? A gente tem a história dos clubes cariocas, por exemplo. O Fluminense. Eu sou flamenguista, os tricolores que me perdoem. Por que o Fluminense tem um apelido de pó de arroz? Porque os jogadores negros tinham que se pintar para poder entrar no campo. Tá brincando. É verdade, é história. Isso não faz tempo. Não faz tempo. Então, assim, existe um racismo estrutural. Cara, existe um pecado estrutural. E a gente precisa enxergar o racismo não como uma mera luta de classe. E a igreja fez isso. Ela para de falar de um assunto que é tão essencial e importante, que é uma anomalia social, como a violência contra a mulher. E quando a gente vai avaliar a história do racismo, por exemplo, recentemente eu gravei um vídeo, né? Bandido bom é bandido morto? Fogo nos racistas. As duas frases, elas são similares, mesmo que o pessoal da militância vai dizer, não, mas existe é legítimo o grito. Eu sou neto de uma mulher que morreu com 104 anos. Uau. Que tinha um empreendimento. Duvidoso. Duvidoso. Meu pai tem 13 filhos, cara. Eu fui criado num lugar que tinha, pelo menos, a minha adolescência em diante, tinha pelo menos ali uns 8 prostíbulos em volta. Nossa. Eu fui criado sem pai. Então, tipo assim, todo o contexto da minha vida, ela me projeta para um olhar, digamos assim, de discriminação total. Recentemente, eu peguei a minha filha cortando as franjinhas do cabelo. Na verdade, a minha esposa pegou, e foi chocante para a gente, quando a gente perguntou por que ela estava fazendo aquilo. Ela disse, porque eu queria ser princesa. A princesa não tem cabelo igual ao meu. Quem ensinou isso para minha filha, cara? Foi a gente? Ou ela foi fazendo a soma dela a partir do que ela assistia? A eugenia está presente em tudo. É uma filosofia diabólica, criada, existente e presente. Então, como é que a gente vai combater ela? Olhando para ela como um pecado. Aí, no artigo, eu dizia, bandido bom é bandido morto? Não. Fogo nos racistas? Não. Porque se a gente for avaliar a história, a gente tem John Newton, por exemplo, que compôs a música cristã mais traduzida do mundo, que é Amazing Grace. John Newton era um traficante de escravos, filho de traficante de escravos, ateu, se converte, faz a sua primeira oração no primeiro náufrago que enfrenta, em uma viagem onde ele estava indo buscar escravos, faz a sua primeira oração, mas continua com a vida podre. Volta, continua trabalhando, porque era um negócio normal. O negócio de escravos sempre foi um negócio normal no mundo. Mas ele trabalhava especialmente com os negros, com o tráfico de escravos africanos. Num segundo náufrago que ele sofre, é a história desse irmão anglicano, num segundo náufrago que ele sofre, ele faz uma oração, ele aceita, teoricamente, a Jesus como uma realidade espiritual, como seu Deus, e ele, então, vai num culto onde John Wesley estava pregando. E John Wesley, um inglês, começa, então, a confrontar o processo do tráfico de escravos. A escravidão como um pecado, trata a escravidão como um pecado, como uma pauta da sua pregação. Esse cara entende, compreende que aquilo era um pecado, ele abandona o negócio e ele se torna um pastor anglicano. John Newton era um pastor anglicano. E esse pastor se torna também um compositor, ele assina o arranjo de várias canções, menos de uma, que ele não assina como arranjador. Amazing Grace. Porque a base do arranjo era aquilo que ele escutava nos navios, de negros que eram transportados da África para a Inglaterra, e eles não podiam emitir
nenhum tipo de palavra, eles não podiam fazer nenhum tipo de rito. Então, eles simplesmente sussurravam. Ele pega isso e faz uma música chamada Maravilhosa Graça, tocada só com as teclas pretas do piano. Só com as teclas pretas. John Newton era um traficante de escravos, mas se torna uma das vozes mais importantes do mundo para o fim da escravidão nos Estados Unidos. A escravidão termina quando esse irmão morre. E ele entendeu que aquilo era uma anomalia social, aquilo era uma iniquidade, aquilo era um pecado, aquilo era um contraponto à verdade do Evangelho. O que torna Jesus digno, em Apocalipse capítulo 5, de abrir o livro, é o fato dele ter se voltado e comprado as raças, as línguas e todas as nações. É a reconciliação que ele propõe a partir do seu sangue. Então, o racismo não é meramente uma luta de classe, é uma filosofia que precisa ser combatida pela igreja, sim, que se infiltrou nas nossas igrejas. Pô, na história a gente tem o Daniel François Malan criando o apartheid. Na história de igrejas tradicionais, uma pesquisa feita por pastores, olhando para a história da comunidade deles, eles perceberam que não há um pastor negro na história da comunidade. No Brasil. Então, o que é isso? É uma mera rejeição aos negros? Não, é a ideia de supremacia de uma raça. É a supervalorização de uma raça e, consequentemente, o desprezo de outro. Então, para fechar, teoricamente, esse assunto, não sei se estou sendo claro aqui, é muita coisa para falar, então, isso é muito extenso. Mas a ideia é o seguinte, que o que é iniquidade? É um pecado regulamentado. Existe uma perspectiva de que Deus matou mais que o diabo, há um ciclo para a iniquidade. Por que Deus mata? Porque havia um ciclo de 400 anos. Quando aquela nação ultrapassa esse ciclo, ela passa a militar diretamente contra o plano de Deus para o mundo. E aí a pregação de Jonathan Edwards, os ímpios serão lançados no inferno, Salmo 9,17. E todas as nações que se esquecem de Deus. Então, uma prática de pecado, por exemplo, o aborto é pecado. É pecado e pronto. Ah, mas meu corpo, minhas regras. Então, beleza. É o seu corpo, não deixa outra vida entrar aí. Porque aí é outra vida, você não decide por ela. Então, o aborto é pecado. Ponto. Mas quando o aborto é regulamentado, é uma prática plural, uma prática singular, que se torna prática plural. Institucionalizada. Institucionalizada. A palavra iniquidade vem da palavra hebraica avon. A mesma palavra para o cosmético. E não se sinta culpado ou pesado se você vende Avon ou usa Avon. É nova ao contrário. Então, mas é a mesma palavra, Avon. É o sentimento por trás do pecado. Então, quando uma prática singular é institucionalizada, automaticamente ela passa, a partir dessa legalização, dessa institucionalização, ela se torna parte de uma cultura. Ela é reproduzida agora por gerações, porque ela não é mais uma coisa institucionalizada, ela é a construção de uma cultura. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o legislativo. Por isso que Jesus falou, olha, com a multiplicação das iniquidades, o amor de quase todos vai se esfriar. Então, o que é o racismo? É uma prática singular, que é institucionalizada, se torna prática plural e, consequentemente, se torna parte de uma cultura. E é reproduzida culturalmente. Existe uma supremacia. Quando você vê na televisão, você vê maciçamente a presença daqueles que são, no olhar da eugenia, membros de uma raça superior. Quando você olha para a história, para a construção, aí você vai ter meninos de favela, né? Tem até um rapper que diz, calcula o prejuízo. Nossas crianças acreditam que quando crescer vai ter cabelo liso. Você tem um tipo de cabelo, um tipo de pele, um tipo de olho, um padrão de beleza. E tudo isso é oriundo desse contexto filosófico de Galton. Hoje a gente tem visto a mudança desse cenário por
celebridades e grandes nomes entrando em vários aspectos culturais, enfim, e de várias raças. Hoje você tem uma quantidade grande de indianos em Hollywood, de negros em Hollywood de bastante renome. Lógico que continua tendo, existe o racismo, existe os racistas e precisa ser tratado da devida forma. Por exemplo, uma questão que eu tenho, que tem acontecido muito, hoje tem acontecido a substituição racial de certos personagens em Hollywood ou em outras obras fora de Hollywood. Por exemplo, hoje se eu não me engano, a Branca de Neve vai ser negra, a Pequena Sereia vai ser negra, enfim, seja da forma que for, se for negro, se for asiático. Você acha que é um caminho legal a ser tomado, a substituição racial de certos personagens de já renome ou já aí cravados na história do cinema, por exemplo? Estou dando um exemplo, tá? Ou se dar plataforma para outros personagens de outras raças. O que você pensa sobre isso? Eu acho que talvez eles estão combatendo a filosofia. E é isso que eu estou falando, sabe? Especialmente, assim, para ficar bem claro, que não é tipo assim, foi uma filosofia, uma ideia que o cara criou, que ela se arrastou por anos. E eles perceberam que, tipo assim, não havia espaço para ninguém a não ser daquela raça superior. Então, não é o desprezo pelo indiano, pelo africano, pelo judeu, é a supremacia ariana. Então, consequentemente, há um combate a essa filosofia. Como fazer isso? Não sei. Seja um caminho, talvez, dar oportunidade para demais. Eu acho que a internet, o mundo globalizado, acabou potencializando talentos e inúmeros outros talentos. Antigamente, o negro especificamente, ele tinha espaço na música, no esporte e nada mais. Você já foi atendido por um dentista negro? Por um médico negro? Já. Já? Já. Mas é raro, você concorda? É mais difícil. Sim. É ou não é? Tipo assim, nos condomínios que a gente mora, que eu sei que você mora, eu moro, a presença de negros é muito pequena. Nos lugares onde a gente come, a gente vê poucos. Então, por exemplo, o diretor de uma escola. Isso é uma ideia de... Eu não estou apresentando com isso, tipo, uma ideia de... Entra no viés ideológico, eu não quero entrar. Eu estou entrando no contexto histórico. Que existe, por muito tempo, a ideia de uma supremacia de raça. Você falou no início, eu não sei se foi durante o episódio ou antes, Estados Unidos tem 9% de... Acredito que é. Vamos dar um Google? O Brasil é quanto? Rapaz, eu não lembro a porcentagem certa, 40%, mas é muito maior. Assim. 40, a gente é um país miscigenado, um país multicultural. Então, tipo, aqui você tem alemão, você tem italiano, você tem africano, você tem japonês, você tem... Eu não sei se tem uma sociedade mais miscigenada que a gente. E que recebe bem, né? É que recebe bem, nosso país é lindo. A gente recebe bem. Sim, nosso país é maravilhoso. Então, o que a gente precisa combater como igreja? A gente precisa combater filosofias, ideias, pensamentos. 7,5 preto. 2010, o censo de 2010. Nos Estados Unidos? América. Não, Brasil. No Brasil. 47, é que tem muito pardo. 47,5 branco, 43 pardo e 7,5 preto. Olha nos Estados Unidos para a gente dar uma olhada, ô Medina. O censo 2010. 2010. 2010. Então, assim, mas aí a gente tem, consequentemente, uma nação que não prospera. A gente está prosperando, mas assim, a prosperidade ela tem limitações, principalmente dentro do campo do empreendimento. Tardia e limitada. A gente tem uma dependência do Estado. Estados Unidos são 12,3. 12,3. Isso. E nativos americanos, que são os índios, 0,9. Dizimado. Infelizmente é uma realidade. É doideira. Então, assim, a gente está falando, eu acho que é bom deixar uma coisa bem clara. A gente está falando de história, certo? Amém? A gente está falando de história. A partir de um contexto histórico, trazendo uma reflexão a partir disso. Para pensar, existe um racismo estrutural? É só a gente olhar para a ideia filosófica. É só a gente olhar para a quantidade de influenciadores na televisão negros que a gente tem, judeus que a gente tem.
A maioria tem-se um padrão de beleza, porque é fruto dessa ideia de que existe um padrão, de que existe a supremacia de uma raça em específico. Os arianos. Pessoas como Medina, por exemplo. Aí, jogou na conta do Medina. Lourinho do Ô, olho Medina, verde. você tem dívida histórica. Me dá aí alguma coisa que eu sou Não, pardinho. você não tem uma dívida histórica. Você tem que combater O uma... que você acha dessa coisa? Essa Não frase, acho. histórica, eu acho, dívida eu acho histórica. particularmente terrível. Eu acho que você precisa se arrepender. Eu? Não, eu acho que o pecador que aderiu a essa filosofia, ele precisa de arrependimento. Ah, sim, o cara, E aí, quando o você praticante se você, olha só, igreja agora, quando você se arrepende, a Bíblia diz que todo escrito de dívida contra nós não é quebrado? Aham. Sim ou não? Então, o que você precisa? De uma consciência de pecado e de arrepender-se desse pecado. Então, se você se arrependeu desse pecado, John Newton se arrependeu. Ele entendeu que ao traficar escravo, ao desprezar o negro, ao supervalorizar a sua raça, ele estava em pecado. Não, O mas, que ele fez? mas eu falo da galera que, por exemplo, vamos Sabe falar que do tem um Medina, filme, que é o né? mais branquinho. De John Newton? Eu já Não. assisti o filme, mostra tudo. As teclas pretas, ele indo... Manda pra mim. Correndo. Ele não assina como arranjador. Uhum. Ele escreve a Não, mas maravilha. mostra os Mano, mas os só negros ali nessa só questão tocando aí, com as sobre teclas pretas. essa questão que jogam muito sobre a dívida histórica. Vamos falar aí o Medina é o mais branquinho aqui. A gente vai entrar Cara, no viés você tem uma dívida, ideológico. você tem uma dívida histórica. Mano, quem fez que pagou, na minha opinião. O Medina não é um racista. Tá ligado? Então, a gente que vai entrar, pague. a gente vai O entrar num racista viés. seja punido, por a exemplo. gente vai entrar no viés ideológico. E aí eu não gosto de conversar sobre esse assunto a partir desses pressupostos ideológicos, Aham, sim. da narrativa ideológica. Aham. Eu sou um pastor. Então o que eu preciso? Quando eu avalio, tipo, existem dois caminhos. Existem o caminho do Malcolm X, que é tiro, porrada e bomba, É. e existe o caminho do Martin Luther King, que tinha brancos ao seu redor dizendo assim, olha, que os negros hoje não vejam os brancos como seus inimigos, porque o destino dele está intrinsecamente ligado ao nosso, e o futuro deles está inevitavelmente ligado ao nosso. Então, I have a dream, eu tenho um sonho de que os nossos filhos não sejam julgados pela cor da sua pele e pelo tipo do seu cabelo. Que eles brinquem juntos, que eles se juntem. Então, o anúncio era a reconciliação. Então, quando eu falo de racismo, eu digo, é um pecado existente, presente em uma filosofia que precisa ser combatida. Você tem uma dívida histórica? Eu não quero entrar nesse viés, porque eu acho que é uma discussão ideológica. Sim, o que eu sim. quero? Que você tenha consciência de que, se você aderiu a essa ideia filosófica, você está em pecado. Com E certeza. por isso que eu amo a Azusa do Giovanni Si. Porque em nenhum instante eles apresentam o racismo da Azusa como uma questão ideológica, mas como um pecado. Violência contra a mulher é um pecado. No Sudão do Sul, em 2017, legalizaram o estupro como forma de pagamento aos soldados. É uma anomalia social, uma iniquidade. Olha só, um pecado, estupro é pecado. Isso é regulamentado. Depois de regulamentado, se torna uma iniquidade. Com a multiplicação delas, o amor se esfria, certo? O que acontece? Isso se torna parte de uma cultura, a cultura do estupro. Porque depois dessa geração de regulamentação, eles não vão mais olhar para a lei, isso virou uma cultura. É um comportamento inerente E é ao muito ser forte humano. em algumas Por culturas. isso que Davi diz, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele não estava falando do pecado que a mãe dele concebeu, mas ele estava falando de um contexto cultural, onde o que rege esse contexto cultural e comportamental é uma iniquidade, um pecado regulamentado, que consequentemente se torna um comportamento inerente ao habitante, ao morador, a quem existe naquela cultura. A sociedade. Então a gente reproduz culturalmente uma ideia, uma filosofia. Nina Rodrigues fez parte disso. Ele construiu uma ideia, dizendo assim, o negro tem que ser punido. Ontem a gente estava num clube de tiro e eu estava com um policial negro. E a gente conversava sobre isso. Falava sobre isso. Então, assim, coloca o negro ali, coloca o negro cá, coloca o negro aqui. Não é, a minha conversa não é essa. Aham. Nessa guerra eu não entro. Eu entro o seguinte, existe uma ideia maligna, diabólica, Que precisa ser como combatida. pastor, no púlpito na minha igreja, eu digo, nós precisamos de arrependimento. Olhar para isso e entender, é pecado, cara. Poxa, que pecado, que tragédia. Aí eu quero o bandido convertido, e eu quero o racista também, como John Newton. E aí, o que eu digo no meu artigo é o seguinte, o ser humano, Brunão, é veneno de cobra. E essa é a beleza do evangelho. O ser humano é o veneno, mas ele é o antídoto. É. John Newton traficava escravo, mas quando ele morre, a escravidão termina.
Quando ele morre, ele deixa uma música composta por aqueles que ele ouviu cantando no navio, que não tinha som, mas ele entendeu qual era o pedido, o grito da alma deles. E ele escreve uma canção, e esse homem se torna um branco, arrependido, que não tinha uma dívida histórica, tinha um comportamento de um arrependido. Sim. Zaqueu não tinha uma dívida histórica com as pessoas que ele defraudou, mas o arrependimento propiciou uma ação, dizendo, se acaso restituir alguém, se acaso defraudei alguém, eu vou restituir 6 vezes mais. O que Jesus diz? Hoje nasce um partido político nessa casa? Não. Hoje chegou salvação. Exato. Então, a salvação produz um comportamento em direção ao outro. O que é morte, biblicamente falando? É sair do nós para o eu. E vida é do eu para o nós. Então, quando Zaqueu se dispõe, ele não está pagando uma dívida histórica, ele está mostrando o fruto do arrependimento dele. Então, se você tem um comportamento que é fruto dessa filosofia, que é fruto dessa ideia de supremacia, e que aqui a gente, obviamente, não vai conseguir falar tudo dentro desse contexto, mas eu acho que já abre um leque para as pessoas fazerem suas pesquisas, e um livro que eu poderia deixar aqui, livros para as pessoas lerem, Chesterton, A Eugenia e Outras Drogas, escreve isso depois em algum lugar, para as pessoas poderem comprar essa literatura. Racismo, A Cruz e o Cristão, do John Piper, que são literaturas que tratam racismo assim como a gente precisa tratar a violência contra a mulher. Assim como a gente precisa tratar a questão do suicídio. A cada 36 minutos uma pessoa se mata no Brasil. É uma anomalia social. Precisa ser combatida pelo poder do Evangelho. Ficou claro que eu não estou assim aqui dizendo, sim. paga minha dívida aí, Não, Medina. que isso. Não, Medina, se você tem a ideia de que a sua raça é superior à do Brunão, a minha, cara, você é fruto dessa filosofia que começa a ser... tem lampejos no século IV, vai se desenvolvendo a partir da história, perpassa por Lutero, ganha corpo, vida e embalagem com Galton. E depois ganha Hollywood, depois ganha a Alemanha nazista, depois ganha investimento de pessoas que pensam do mesmo jeito. Isso vai se estruturando até chegar a um ponto que a gente pensa, pô, cadê o resto? Só tem dessa cor? Até os anjos é igual Medina? Os personagens bíblicos é tudo... Estou constrangido de ser, né? Tá bom, é culpa minha. Faz sentido, Bruno? Muito. Make a sense. Muito. Manos, e aí? Muito bom, cara. Muito bom. Vai dar para ficar mais 2 horas. Você assistiu aonde aqui. o Teatro da Azusa? Eu assisti no teatro deles mesmo. São Paulo? Aqui em São Paulo. Eu e o Eli Soares. A gente estava junto. Estava compondo uma música da gravadora, e aí ele me chamou para um rolê. Ele falou, vamos ver? Eu falei, vamos. Foi a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Eu fiquei 1 mês chorando quando eu lembrava da história de um cara que, esqueci o nome dele. William Seymour? William Seymour não foi brigar, não foi lutar. Ele foi se encher do Espírito Santo, e eu acho que esse é o papel da igreja. E a reconciliação vem a partir do arrependimento. Não existe outro caminho para a gente como pastor. O que a gente não pode fazer é ignorar assuntos que são pauta da igreja, porque é resposta para o mundo, por conta da guerra de narrativa, das questões ideológicas. A gente precisa voltar a nossa reflexão a partir de questões históricas. Mano, um pastor presbiteriano, os presbiterianos, eu sou presbiteriano na minha formação, né, na minha primeira experiência com Jesus foi dentro da comunidade presbiteriana independente em Jataí. Daniel François Malan, que ocupa um lugar importante como ministro, desenvolve um pensamento que vem de 1948 até 1994. Cara. Longo. Colocou os negros prostrados, cara. Se você for no Museu do Apartheid em Joanesburgo, você sai de lá em choque. O taxista que levou a gente, viu a gente naquele movimento todo, naquela resenha toda, e a gente tinha 2 opções, ou a gente ia no Parque dos Leões ou no Museu do Apartheid. Como eu estava dirigindo a galera, eu falei, não, eu que decido. Eu voto Minerva e ninguém vai votar. A gente vai no Museu do Apartheid. Ninguém vai ver. Aqui é uma democracia, eu que falo democracia. E todo mundo amou, curtiu, a galera que foi junto, mas quando a gente saiu, a gente estava só em 4 pessoas.
Quando a gente saiu, o taxista falou assim, eu queria agradecer por vocês terem escolhido vir para cá. E aí, falando inglês ali, o Matheus estava junto ali perguntando por quê. Ele falou, porque cada ingresso rende 8 refeições para alguém que foi prejudicado pelo apartheid, que até hoje não conseguiu se recuperar. Eu disse, você perdeu amigos? Ele disse, eu tenho amigos que sumiram, que saíram de casa para comprar alguma coisa e nunca mais voltaram. Porque era definido um lugar onde eles podiam andar. Eles não podiam atravessar um outro determinado lugar. Aí eu pergunto para você o seguinte, uma ideia, que se estendeu até 1994. Cara, 1994, o que aconteceu para a gente? Copa. A Copa, o Tetra, até hoje a gente comemora. Está presente na nossa memória, eu sei a escalação inteira da seleção. 1 Tafarel, 2 Jorginho, 3 Ricardo Rocha, 4 Ricardo Gomes, 5 Mauro Silva, 6 Branco, 7 Bebeto, 8 Dunga, 9 Zinho, 10 Raí e 11 Romário. E ele entrava o Bebeto ainda. Se eu sei a escalação do time do Brasil, você acha que em 1994 as pessoas que viveram o apartheid esqueceram do que aconteceu? Jamais. Está presente lá, cara. Então, assim, o grande caminho para tudo isso é o arrependimento. Como é que a gente combate racismo acerca da igreja? Por exemplo, pastores de igreja, um exercício prático. Conversa com as pessoas da sua igreja. Conversa com os irmãos que estão aí, não vai te custar muito isso, não. Faz esse exercício. Ouve eles. Fala, de alguma maneira, você já se sentiu, sei lá, rejeitado, desprezado? É uma conversa. Você concorda que a gente tem que fazer alguma coisa? Sim. A gente tem que começar algum movimento? O que a gente não pode é fugir da pauta. Porque ela é polêmica. Não é polêmica, nós não estamos inventando um assunto. O assunto já existe, antes da gente. A gente só está disposto a, vamos falar sobre isso? Tem dívida histórica? Não. Na história da igreja tem arrependimento. Gente arrependida que proporcionou o que Zaqueu proporcionou para quem ele havia defraudado. Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu creio, eu acho que esse é o caminho. Estou ouvindo, estou escutando, estou tentando colocar o meu coração na miséria do outro. Tive uma experiência ruim em casa, com a minha filha cortando as franjas, e ninguém falou isso para ela, uma menina de 4 anos cortando franja, dizendo que eu queria ser princesa. Princesa não tem cabelo como o meu. Então, existe e a gente precisa encarar esse assunto como igreja de Jesus, porque a gente tem o poder do Evangelho para combater qualquer anomalia social, qualquer situação, e por isso que a gente faz obra missionária, porque o Evangelho é uma contracultura. Mas lá eles estupram mulheres, mas no Evangelho a gente as honra. E entender também que, da mesma forma que vocês estavam brincando comigo, teve uma mulher que a gente foi assistir a Azusa, atrás da Stephanie, do Felipe, estava sentado uma mulher preta, e a hora que acabou a peça, ela levantou e falou assim para a Stephanie, eu te perdoo. A Stephanie não sabia o que responder. Mas te perdoo do quê? Não, eu te perdoo por tudo que vocês fizeram. Jogou a culpa na Stephanie. Tem esse outro lado. Tem... Não. É do nada, nem conhecia a mulher. Ela falou zoado, assim, pô. Isso aí é você taxar a pessoa de racista, de criminosa. Racismo é um crime. Não existe. E é a coisa que mais não entra na nossa cabeça. Não entra, mano. Eu não consigo. Sentido. Eu tô aqui calado porque eu não sentido consigo entender, racismo. cara. Eu ainda sempre brinquei, né? A gente tem. Eu e minha mãe saímos afrobege da família, né? Afrobege. É todo mundo negão, irmão. Só saiu eu e minha mãe. A gente começou a zoar o rolê da família ali. Cara, então, sempre, a vida inteira, sambão no fundo de quintal, todo mundo ali e tal, a gente chegava ali. Cara, então, e minha avó, cara, que me criou boa parte da minha vida ali, também, uma senhora negra, e eu via, cara, dava para ver. Você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, saca? Eu agora nos Estados Unidos com a minha filha, a gente conversando sobre isso, a gente estava numa madrugada conversando, minha filha igual eu, da madruga, e eu falando, filha, não faz sentido para mim na humanidade, muitas coisas, mas racismo, as guerras,
não faz... Eu falei, filha, qual o sentido de alguém olhar para a cor da pele de alguém e assassinar uma se achar nação, mano. superior, se achar... Cara, o que aconteceu com os, o que aconteceu com os judeus, com a África, com tudo. Eu falei, meu Deus, filha. Não tem sentido. Aí, nós estávamos saindo do mercado, no Walmart, eu e minha família, e uma família do lado da minha, de negros, assim. Aí veio a fiscal, parou a família deles e pediu para ver a notinha e conferir tudo. E olhou para a gente e falou, não, pode ir. Nos Estados Unidos? É. Aí eu já olhei para minhas filhas e falei assim, tá vendo? Tá vendo que a gente estava conversando da noite? É isso aqui, ó. É sobre isso aqui. Então, tipo assim, a gente parou, ficou do lado deles, assim, olhando assim, ó. Olhando para a mulher, assim, ela foi ficando constrangida. Aí a outra família olhou pra gente, assim, com a cara de... Tá vendo? Mano, agora me indignado, e a Cara, mulher ficou meio pois é. constrangida, assim, soltou o papel deles e falou, podem ir. Tipo assim, cara, não faz. Agora me diga uma coisa, vou fazer uma pergunta, vou jogar na mesa. O que vocês acham de missionários enviados para o campo missionário carregando em si, de forma inerente a si, essa ideia filosófica de uma raça superior? Nossa. Eu nunca vi. Teve um cara que disse, o Mombasa, né? Mombasa disse o seguinte, quando os missionários chegaram, os africanos tinham a terra e os missionários tinham a Bíblia. Eles nos ensinaram a rezar de olhos fechados. Quando nós os abrimos, eles tinham a terra e nós tínhamos as Bíblias. Pesado. Nossa. Mano, eu arrepiei do dedão do pé até a cabeça, mano. Eles Cara, foi disseram, uma das coisas mais tristes que eu já ouvi. eles chegaram, eles tinham as Bíblias e nós a terra. Então eles diziam, vamos orar? Nós fechamos os olhos. Quando nós abrimos, eles tinham as terras e nós as Bíblias. Terrível. Entende? Então, assim, toda a Mas foram os missionários, velho? O pastor lá. Se um pastor criou o apartheid, o que você acha dos missionários que esse pastor enviou para o campo? Foi uma das coisas mais tristes que eu já ouvi, mano. Um pastor criou o apartheid. Está presente, Daniel François Malan, um pastor protestante, um pastor de confissão. Pô, Lutero era antissemita, cara. Nossa, isso aí também. Então, você tem raças perseguidas. A grande questão, para a gente fechar o pensamento, é o seguinte: o que é que torna Jesus digno de abrir o livro? Cara, o momento mais triste da história para mim é o momento em que João percorre o céu, vê a recompensa das igrejas, mas em um determinado ponto da experiência apocalíptica, da revelação, ele chega e ele diz assim: eu vi um livro que estava na mão direita daquele que está sentado no trono, e todos os seres ao redor dele, e o anjo bradando em grande voz: ninguém é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5 que João chorava muito. Sabe o que João viu, cara? Estevão morreu em vão. João foi o último a morrer. Pedro morreu em vão. Paulo, tudo que ele fez. Cara, eu perdi amigos no Coliseu. Imagina João olhando para tudo aquilo, e se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais infelizes, os mais dignos de lástimas. 1 Coríntios 15, 19. João olha para aquilo e diz assim: cara, acabou para a gente. Tá bom, Deus está sentado no trono, a gente tem um monte de recompensa, vamos comer o fruto da árvore da vida, mas ninguém pode abrir esse livro. De repente um ancião vem para João e diz: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, mano, quando eu vejo essa parada, lembra do Vingadores, quando aparecem todos os heróis para lutar contra o Thanos? Eu choro. Mano, de verdade. A hora que aparece o... Forte. Mano, todo mundo, velho, vem. A hora que aparece o Pantera Negra, irmão. Mano, aparece... O Bombay, eu falei... Mano, assim no cinema, assim, ó. Mano, aparece todo mundo. Tipo assim, aquela hora, mano, você olha ali, os 24 anciões. Mano, os animais estão cantando. Tá todo mundo vindo assim, dizendo: digno é o Cordeiro de abrir o livro, porque foi morto. E por que ele foi morto? Para comprar para si os que procedem de toda tribo, toda língua, toda raça
e toda nação. Não existe, na perspectiva do Cristo, uma raça superior. Glória a Deus. O seu sangue foi derramado por todas as línguas, por todas as tribos, por todas as nações. E essa atitude é o que qualifica o Cordeiro a abrir o livro. Está ali, digno é o Cordeiro de abrir o livro, porque foi morto e comprou para si os que procedem de toda etnia, de toda a existência humana. Então, esses foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, o Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Amém. Então, a gente precisa ter isso em mente e entender que tudo que luta contra isso, ou tudo que atrapalha essa ideia original do Evangelho, precisa ser combatida, cara. Precisa ser combatida pela nossa pregação. A gente não pode fugir desse assunto. Com certeza. Ah, mas é porque a esquerda pegou esse assunto e se alimenta e retroalimenta do caos, das cotas. Eu não vou discutir cota, cara. Não me põe numa cadeira para discutir cota. Se tem que ter cota, se não tem que ter cota. Eu sou pastor. Eu discuto o comportamento espiritual das pessoas. Você precisa de arrependimento, cara. E ponto. Tá, mas você é contra ou a favor das cotas? Acabou de falar, né? Já põe o cara na fogueira. Meu amigo, foi top, cara. Maravilhoso. Foi legal. Foi muito bom. Foi útil. Foi muito Dá bom. até para ter um terceiro. Daqui. Não. Agora, De boa. Agora, boa, rola agora de boa. só quando vocês mudarem de estúdio agora. Não, Quando vocês é, forem de para boa. outro estúdio. aí Estúdio eu vou 3 lá. a gente vai rolar. Estúdio Não, 3 eu acho em que vocês poderiam. Orlandão. Vou dar uma ideia aqui, dar um pitaco aqui. Cara, junta uns Estúdio 3 vai ser no Rio. 3, 4 que já foi entrevistado e bota todo mundo junto para Legal. falar Boa, junto. boa. Um negócio. A hora que o Brunão falou, o Vilela vai vir amanhã, eu falei, mano, com quem que ele tá aqui? Vamos fazer. Eu falei isso pra ele ontem, vamos fazer com mais gente, tá? Não, vai Seria rolar. legal, tipo, Muito sei boa lá, ideia. um evento presencial com as pessoas do Hub assistindo. Isso aí já- um fórum, um painel. E aí você reúne os convidados que já foram e bota todo mundo Vai ser massa. lá sentado para falar Isso vai e ser faz massa. um Hub ao vivo. Mesa. Seria incrível. Obrigado, Muito bom. mano. Meu amigo, obrigado por estar aqui Gente, com a gente de obrigado, novo. obrigado. Incrível, incrível. Top demais, incrível demais. Pontual, necessário para esse tempo. Sim. Para todos os tempos, né? Mas hoje, da forma tão politizada, tão enviesada do jeito que Sim. está, foi muito bom ouvir com tanto histórico, propriedade e lucidez. Uma Muito benção, tenho obrigado. certeza que vai abençoar muita gente. Galera, você que ficou com a gente até aqui, compartilha, comenta, se inscreva nesse canal, se torne membro, bebê. É isso. Vai no computador ali, seja membro e você vai estar ajudando esse canal. Tamo junto, até mais. Ouça as músicas novas do Vilela. Poxa, é ao Felipe Vilela. Me ouça no Spotify, isso vai me ajudar bastante. Todas as plataformas. E assim, só para dizer mesmo, eu estou falando desse assunto como pastor. Não estou falando, eu não pretendo ser nenhuma outra coisa a não ser alguém que fala para uma comunidade local e para irmãos que querem, para edificar o corpo de Cristo. Então, essa é a minha abordagem. A minha abordagem é uma abordagem pastoral e isso é o que eu sou. Se você é um historiador, um político, faz a abordagem a partir do seu ofício, né? Então, porque é um assunto muito, a gente sabe, né? A gente fala, meu Deus, vai pegar essa fala aqui, juntar com aquela. Sim, sim. Mas, enfim, não estou preocupado com isso, né? Não estou preocupado, mas eu só estou deixando claro, né? Enfim, e me ouçam. Obrigado mais uma vez, Brunão. Obrigado, Medina. Obrigado, Matheus. E é isso. Deus abençoe. Tamo junto. Beijo. Abraço. Valeu!